senhores, aqui é Fernando da Exímia Co, tudo bem? Estou aqui com o Gabriel Corrales, do nosso time da Exímia. Gabriel que é arquiteto, engenheiro, tem experiência longa aí também em gestão para a gente conversar. E hoje a gente está recebendo aqui Vinícius Reis, né? Vinícius que já atuou como CTO de fintechs, health techs, e hoje, pelo que eu estou sabendo, aí lidera mais de 18 times, Brasil, América Latina fora, coisa toda, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. E aí, E aí, pessoal, Arão? Pessoal, tudo bom? seguinte, tema para a gente conversar hoje é gestão por indicadores, métricas e como a gente acompanha um time de engenharia. E aí, Vini, ouvindo um pouco da sua experiência, para a gente começar esse bate-papo, cara, na sua experiência, que você que trabalhou em diferentes empresas, diferentes tamanhos de empresas, que eu acho que isso também pode afetar, né? Cara, como que você acompanhava para saber que seu time estava performando, que você tinha um bom time de engenharia, principalmente em trocas também de empresas? Você entra numa empresa nova, você não conhece o time, você não conhece as pessoas, como ter esse diagnóstico da sua operação aí? Cara, eu acho que basicamente o primeiro ponto é buscar entender como estão as coisas, como está o cenário as is. Antes de você propor qualquer tipo de. Eu vou pegar o caso, por exemplo, de você entrar numa nova empresa, né, que eu acho que é um caso comum hoje no cenário de tecnologia, de engenharia aqui no Brasil especificamente. Eu acho que o primeiro ponto é tentar metrificar, vamos dizer assim, você pode metrificar tudo, instrumentar tudo, mas quando a gente fala de medir, a gente escolhe algumas coisas. Tem que escolher algumas coisas para você medir para saber o que funciona e o que não funciona, né? Então, basicamente, numa empresa onde você, como é o caso que você acabou de entrar, saber quem é seu time, o quanto o seu time entrega, e quando a gente fala o quanto que o seu time entrega, o quanto que o seu time entrega para o negócio, né? Porque assim, a gente tem várias métricas de vaidade, a gente tem várias cenários e métricas de silos, por exemplo. Se eu conversar com o Scrum Master, ele vai me falar de story points, um exemplo. Se eu conversar com o time de PO, de negócio, por exemplo, ele vai querer saber, vamos pegar o caso de uma fintech, ele vai querer saber o valor de dinheiro movimentado naquela semana, naquele mês. Se eu conversar com o tech lead ele já vai ter uma visão, sei lá, ou pelo menos deveria ter, a quantidade de PRs fechada, qual o tempo que a PR ficou aberta. Então, assim, quando a gente olha essa quantidade de métricas em contextos diferentes, o maior desafio é quais são as métricas específicas para o meu negócio. Então, esse é o primeiro ponto. Entrei numa empresa, e aí eu vou puxar aqui o papel do CTO, né? Porque ele não é um papel unicamente tecnologia, ele não é um papel unicamente engenharia, ele está ali para resolver problemas do negócio utilizando engenharia. Então, para mim, seria esse o primeiro ponto. Entender o que o negócio precisa, o que ele valoriza. E quando eu falo negócio, estou falando alta hierarquia, eu estou falando de estratégia da empresa, onde ela quer chegar. Mas, ao mesmo tempo, ele colher todas as métricas que existem hoje, no cenário que não tem. Então, beleza, vamos levantar o as is. E com esse as is e aonde a gente quer chegar, ele monta um plano de como que a gente consegue organizar como é que eu vou dizer assim, acompanhar um pouco mais Sim, de perto. Vini, e E, aqui tem e um ponto. Vini, e no teu cinto de ferramentas aí do Batman, tu tens alguns indicadores ou algumas métricas que tu julga, você julga assim, tipo, olha, indiferente do ramo ou da atuação da empresa, isso aqui pode ser uma boa espinha dorsal para começar e conforme vai entendendo a realidade, vai entendendo o negócio, vai diversificando para outros E indicadores. pensando na alta liderança, né, Gabriel? CTO, diretor de tecnologia e Pensa, tal, porque exatamente, a gente pode ainda entrar nesse nível de que, para uma alta Vamos liderança, entrar. para um nível estratégico eu tenho algum conjunto, para o nível tático eu tenho outro conjunto e operacional eu tenho outro conjunto. Com certeza. Eu acho que assim, para quem já trabalhou comigo, já com certeza já escutou uma frase que eu até brinco que é meu mantra, né? Que é entregar mais e menos tempo com máxima qualidade. Porque assim, quando a gente fala isso, basicamente eu estou resumindo três métricas: throughput, cycle time e bug rate. Ah, mas Vinícius, eu preciso saber do cycle time, o breakdown, para saber do discovery, do delivery. Eu falei, não.
Essas 3 métricas, para mim, elas são pedra angular. Porque, assim, se eu virar para o CFO da empresa, um cara que ele tem um conhecimento profundo de números, o cara que tem um conhecimento profundo de financeiro, contabilidade, dependendo do cenário atuarial e por aí vai, eu vou falar para ele, tá, o cycle time está em 20%. O cycle time, desculpa, o cycle time ele reduziu 20% do mês passado para cá e ele está em 7 dias. Para ele não quer dizer nada. Para ele quer saber que eu entreguei comparado a semana passada para cá mais rápido. É isso. Throughput, eu entreguei mais. Então, assim, quando a gente olha a qualquer empresa hoje, independente do nicho, independente, inclusive até se é uma empresa de tecnologia ou não, ela sempre vai querer fazer mais em menos tempo e sem erro. Então, assim, esse mantra para mim, ele foi inclusive muito bem aceito quando eu converso em discussões de diretoria, em conversas de conselhos, por exemplo, que a gente pode até entrar aqui em nichos diferentes, né? Que quando você faz um reporte de uma empresa early stage, é uma coisa. Quando você faz reporte de uma empresa scale up, ou se ela foi comprada por uma empresa muito grande, o reporte é totalmente diferente. Mas essas 3 métricas, para mim, elas conseguem dizer que se a área do CTO está entregando mais, se ele precisa de mais dinheiro, se está demorando por algum motivo e está tendo erro. Então, assim, essas 3 métricas, para mim, elas funcionam em qualquer empresa que tenha tecnologia e óbvio que elas não são únicas, né? Eu acho que, assim, com base nelas, a gente quebra para contextos. Vou dar um exemplo aqui que o Gabriel perguntou, tá, mas como que eu posso fazer isso no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional? Então, por exemplo, no nível estratégico, vamos pegar o exemplo do cycle time. Hoje, a área de tecnologia em si, ela tem basicamente intersecção com todas as áreas da empresa, do financeiro, do contábil, do suporte, do comercial, do marketing. Então, assim, se eu falo que para eu entregar alguma coisa, eu demorei, sei lá, 20 dias, e desses 20 dias, 10 dias ficou, por exemplo, no levantamento de requisitos, que é o famoso discovery, vamos dizer assim, ou, dependendo do termo, discovery, upstream, e isso não tem, por exemplo, um impacto grande em tecnologia, mas a gente precisa olhar dentro das outras áreas, da onde está vindo isso, então como CTO eu consigo, entre aspas, cobrar ou até mesmo evidenciar que a gente consegue entregar mais rápido se a gente colocar esforços numa outra área que seria, por exemplo, meu par. Seria, por exemplo, o CPO de produto. Poderia ser um outro negócio, dependendo do cenário ali. Ô, Vini, deixa eu colocar também alguns termos que você falou para todos os níveis de audiência, né? Quando a gente está falando de vazão, a gente basicamente está falando de volume de itens entregues pelos times de desenvolvimento, né? E aqui é legal que esse ponto sempre suscita nas pessoas, tipo assim, poxa, mas por que eu não vou olhar store points? Por que eu não vou olhar por que eu vou olhar uma quantidade de itens, sendo que eu posso ter itens grandes, pequenos, médios, né? E aí entra aquela discussão sobre eficiência de fluxo, né? Que no final das contas, quando a gente fala de engenharia de software, a gente analisa os números, o tamanho do item geralmente é pouco relevante para o tempo que ele demora para entregar, né? Aquela história, eu demoro 8 horas para fazer, mas fica 3 dias aguardando para testar, mais 5 dias aguardando a janela de deploy. No final das contas, mesmo que você tenha acertado exatamente aquelas 8 horas de estimativa, no final das contas aquilo não serviu para nada, né? E aí na hora que a gente olha o quanto que o tamanho de um item afeta no tempo final, ele é quase que irrelevante, né? Claro que a gente tem que trabalhar a variabilidade, né? A gente não pode ter uma variabilidade de itens de 1 hora e 50 dias dentro dos seus backlogs. Mas eu concordo com você que hoje, empiricamente, eu percebo que a métrica que melhor consegue te trazer a conotação de produtividade do time, de cadência de entrega, é vazão. E o mais legal, é a mais simples de calcular, sabe? A gente não precisa de Uhum. grandes instrumentações, não precisa de grandes esforços, sabe? Igual store points, que precisa de reunir o time, gasta às vezes uma manhã inteira, às vezes tem um dia inteiro para planejar 2 dias para fazer estimativa de 2 semanas de trabalho. Cara, não precisa de nada disso. Simplesmente conta as coisas e faça a interpolação desse número para você dar previsibilidade. Né? Então, é simples e eficiente. Né?
E só complementando, Fernando, é simples, eficiente e o indicador agora, indiferente de chegar nele e dizer se ele é bom ou ruim em termos da métrica para um CTO, mas ele pode trazer uma coisa. Quando a gente percebe variabilidade nesses números, nas entregas, aí entra uma análise qualitativa. Por exemplo, se eu tenho variabilidade no throughput, o que pode estar acontecendo? Bom, eu não posso estar quebrando os itens de forma correta, eu posso ter um time trabalhando muito orientado a task, a tarefa, e não entrega de user story para o negócio, como o Vini bem comentou, é vazão para o negócio. Não é vazão para Não é o time teste. técnico, não é task, não é porque eu criei API, criei o front-end e isso conta 2 na Trabalhando vazão. pra Não. caramba, não, só tá Quanto que trabalhando muito. entregou. Só está trabalhando muito. Então, isso é importante porque pode direcionar, como o Vini bem comentou, um CTO novo que está entrando numa empresa, não conhece, começa a coletar esses números, começa a perceber distorções nos números, variabilidade nos números, aonde que ele tem que dar atenção, onde é que estão as primeiras ações a serem feitas. Tá aí? Não quer dizer que a meta do número é onde que vai necessariamente deliberar uma ação, mas eventualmente a variabilidade já pode deliberar ações imediatas. Eu acho que esse ponto que você comentou de variabilidade, eu acho que ele serve para análise de qualquer métrica. Porque Exatamente. assim, eu tenho, vamos colocar aqui o throughput, tá? Mas você olha o throughput diário, semanal, quinzenal, quarta, eu particularmente gosto de fechar mês. Porque fechar mês a gente tem como é que eu vou dizer assim, um comparativo, um paralelo com o fechamento do mês e o que foi gasto, e você consegue comparar com outras métricas da empresa em si. Mas reforçando essa ponto da variabilidade. Porque assim, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Se um time, o throughput dele, eu tenho vamos colocar aqui o mesmo time, eu tenho lá 5 pessoas. Ele vem num throughput médio porque as demandas estão estáveis, estão padrões, e de repente esse time, throughput aumentou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes um valor gigantesco. O que está acontecendo? Porque nem sempre se está entregando mais, quer dizer que é bom. Se você for olhar, agora estão quebrando a história num nível muito granular. Aí você tem que ir lá e fazer o ajuste. Peraí, eu acho que não dá para simplesmente criar uma história para cada botão da tela, por exemplo. Exato. Eu acho que aí você está, como é que eu vou dizer assim, inflando a métrica da forma errada. Ao mesmo tempo que se você coloca uma história muito grande, que você tem um esforço gigantesco, você pega esse número de vazão, mas você compara com o tempo de entrega dele. Vini, um ponto que eu acho que é bem legal é o seguinte, todos os indicadores, eles condicionam comportamento e adicionam efeitos colaterais, sabe? Um efeito colateral de medir a vazão é fazer o time quebrar mais, porque ele entende que quanto maior a vazão, melhor. Então, se eu quebrar, o jeito mais fácil de aumentar a vazão é quebrar mais. Só que o legal é o seguinte, uma das coisas que a gente quer é que os itens sejam mais quebrados mesmo, preservando entrega de valor, Exatamente. mas sejam mais quebrados. Eu já tive algumas experiências, por exemplo, de você tem um time, você tem um backlog, os itens são muito grandes, aí o cara dá 3 semanas naquele item, e assim, sem uma análise qualitativa de entrar no detalhe, você não sabe dizer, por exemplo, se aquele cara está tendo problemas naquela tarefa durante aquelas 3 semanas. Seu tempo de reação vai demorar 3, 4 semanas. Se você tem tarefas bem pequenas, passou 2, 3, 4 dias, você já falou assim, alguma coisa está errada, cara. O número já salta aos olhos. A análise quantitativa mais simples já vai te dar um insight que você tem que aproximar, a liderança técnica mais próxima, ele precisa aproximar para entender o que está acontecendo. Então, o legal é o seguinte, você pode condicionar comportamentos e efeitos colaterais que sejam positivos para a gestão do time, né? Facilitar o tech lead acompanhar as entregas, facilitar ver se tem algum problema, alguma disfunção acontecendo, né? E é legal que quando a gente começa a adotar certas métricas, né, e aí entra um ponto que é um desafio na nossa área, que toda métrica ela tem um quê de subjetividade ali, sabe? Nunca dá para fazer análise só quantitativa, sabe?
E as pessoas misturam isso como se, se pela quantitativa não dá para a gente chegar a uma conclusão total sobre tudo, como se fosse, tipo assim, métrica ganhou mais dinheiro. Cara, não tem discussão, acabou e tal. Se a métrica não é tão objetiva assim, as pessoas têm a ideia de, tipo assim, então não serve para nada. E aí eu sempre falo com o pessoal o seguinte, gente, tá bom, olha lá, beleza. Você falar que variou de 50 itens entregues para 55, pode ter sido simplesmente uma variação natural, tamanho de item, qualquer coisa, sabe? Agora, se você está um mês sem entregar, isso é problema, sabe? É problema, não precisa de nenhuma grande análise, é problema. Se você entrega num mês 200 e no outro 2, isso é problema, sabe? Então, ela vai te dar parâmetros para você conseguir trazer a discussão de uma forma mais organizada, né? A gente, como tecnologia, a gente sempre existe muito mais ideias do que condição de entregar tudo. Isso é natural. Sempre existe muito mais ideias e coisas para serem feitas do que condição dentro do time de engenharia para entregar. Só que o engraçado é o seguinte, eu sempre dou exemplo da indústria, né? Se alguém chegar numa fábrica de carros e falar assim, cara, acabei de fechar um contrato com uma locadora e a gente precisa entregar 1.000 carros no mês que vem. E aí essa fábrica tem uma planta que produz 100 carros por mês. Ninguém vai chegar para o diretor de engenharia dessa fábrica e falar assim, pô, dá um gás aí, vamos ver se a gente faz. O mais difícil que é vender, eu fiz. Agora você está com a má vontade de não entregar. Ninguém vai fazer isso, sabe? Porque é muito óbvio que não dá para você pegar aquela força produtiva, em menos de um mês montar mais 10 plantas, sabe? Multiplicar por 10 a capacidade dela e entregar. Quando a gente não tem números em software, acontece isso. Às vezes chega uma demanda que ela é gigantesca, só que não tem nenhum parâmetro, e aí a engenharia chega e fala, pô, mas isso não dá para entregar dessa forma, nesse prazo e tal. Pô, mas aí é choradeira. E, de fato, sem parâmetros é choradeira. Agora, quando você tem parâmetros, pô, meu time, ele, de maneira recorrente, ele entrega esse número. Dá para entregar 10% a mais, 20% a mais? Provavelmente sim. E a mesma analogia. Na indústria também dá? Tem um pouquinho mais de desgaste das peças, vai gerar um desgaste com o pessoal, vai ser a mesma coisa aqui, mas dá. Agora, dá para multiplicar por 25 a capacidade no próximo mês? Não dá, não faz nenhum sentido. E aí é o ponto, né? O problema está onde? Esse problema não está na entrega, está na demanda. A demanda está sendo planejada de uma maneira completamente irracional, considerando o que ele tem de força produtiva, né? Se a gente não consegue, e aí entra dois passos, né? Eu acho que o primeiro passo é o executivo de negócio, que às vezes é completamente alheio à tecnologia e não entende nada, sabe? E aí ele não consegue trazer essa correlação e traz essas demandas incompatíveis. Mas, por outro lado, às vezes também a gente, como engenharia, não consegue explicitar os indicadores para demonstrar nossa capacidade, inclusive para ter que adaptar essa capacidade a um novo cenário de mercado. Não pode ser que, olha, tá bom, você é produtivo, esse número tá bom, mas a gente precisa triplicar, sabe? E aí exige-se um planejamento para poder triplicar aquela força produtiva, né? Isso faz sentido para vocês também? Não, faz sentido, Fernando, mas aí um ponto de atenção. Esse planejar a nova capacidade de entrega. O que normalmente a gente acaba vendo esse planejar? Contrata mais leve. Eu ia falar exatamente isso. Triplicar a vazão não quer dizer triplicar o time. E normalmente não é mesmo, né? Exatamente. Não é. E aí entra o que o Vini comentou, ciclo breakdown. Como vai planejar se a gente eventualmente não sabe onde é que está a ineficiência no fluxo de engenharia? Exatamente. Não, total. E assim, eu vivenciei isso na prática e em alguns momentos eu decidi, dados cenários, tá? Específicos, não faz sentido eu contratar mais dev. Eu preciso melhorar o meu processo de code review de qualidade. Maravilha. Porque se eu, por exemplo, coloco aqui 10 devs para um tech lead, para um QA, e eu não tenho processo de automação que pelo menos auxilie isso daí, você vai ter 10 pessoas à toa. Então, assim, quando a gente coloca que a gente precisa triplicar o throughput, triplicar a vazão, eu acho que esse é um ponto interessante, que é
Tá, vamos planejar. O próprio nome já diz, planejar estrategicamente, porque você tem complexidade de negócio, você tem complexidade de absorção do conhecimento específico. Imagina que você vai colocar. Eu tenho um time com 5 pessoas, eu vou colocar agora 15 pessoas. Se você coloca uma pessoa a mais no time, a interação muda completamente. Você põe 10 pessoas a mais, se você quebra. Você pode ter problemas pessoais entre uma pessoa ou outra, você pode ter questões de performance pelo computador, pela internet, assim, são variados, mas o ponto aqui que eu queria destacar foi exatamente isso. Triplicar a vazão não necessariamente é triplicar o tamanho do time, ao mesmo tempo que aí é uma coisa que eu já vivenciei também, que é engraçado, meio cômico, né, tragicômico. Ah, o time tal tá entregando tanto e o outro time tá entregando tanto. Vamos juntar os dois. Ou Aí então, soma isso já, vazão, já, né? já fala. Aí você soma vazão. Ou então, esse time aqui tá entregando pouco. Vamos tirar uns devs daqui e vou colocar. Porque você nunca compara um time com outro time. Você pode sim ter uma métrica global de tecnologia que ela é uma média, vamos dizer assim, uma média de todos os times, mas se eu quero tomar um plano de ação, e aí eu saio do estratégico e eu entro ali no tático mesmo, que é PDCA na veia, cara, eu preciso aumentar o throughput desse time, desse squad, dessa BU, você compara ela com ela mesma. Exato. É extremamente injusto, para não dizer ingênuo, você achar que um time vai ter a mesma vazão que o outro e esse time é melhor do que o outro. Não, você sempre compara ele no histórico de tempo dele. No mês passado, 10% a mais, 10% a menos. Então, assim, do mesmo jeito que antigamente a gente tinha aquele tempo de vamos começar a fazer isso no Scrum ali, né? No Scrum, no Kanban, na agilidade. A gente demora tanto tempo para ter uma maturidade de análise da complexidade do card, da história. A mesma coisa aqui. Você precisa de pelo menos, eu falo assim, vou ser mais diretivo. Um quarter. Pelo menos 3 meses. Não adianta. E aí eu falo o CTO que não consegue segurar pelo menos um quarto e fala assim, olha, esse quarto a gente precisa olhar para dentro de casa, analisar o cenário que a gente tem para tomar uma decisão que vai ter impacto no segundo quarto. Porque CTO normalmente fala de quarto, né? Tipo, a nível estratégico, que é isso que a gente vai definir prazo, é isso que vai definir recursos, vamos dizer assim. E aí entra um ponto, Vini, a gente conversou essa semana, na verdade, eu e o Fernando, em alguns bate-papos de café virtual, que o indicador em si, seja qual for, o throughput, cycle time, lead time, bug rate, qual for, eles são números que nós estamos extraindo, coletando números e trazendo eles para uma forma objetiva. Contudo, entretanto, todavia, nós precisamos ter um alvo. Sim. O número por si só, aí vira aqueles dashboards vazios que a gente tem, que todo mundo olha, mas não sabe para onde estamos indo, por que serve, por que está ali. Agora, a gente precisa colocar um alvo. E aí é muito bem colocado, por exemplo, pegando o vazão. Eu tenho um time que estamos coletando. A gente tem o definido indicador que é throughput e vazão. Estamos coletando. Percebemos variabilidade. Já sabemos, então, que existe um problema. Se existe variabilidade, existe cheiro, provavelmente existe problema. Agora existe um ponto. Concordam que a gente pode, eventualmente, mesmo sem saber conhecer a fundo o quanto esse time poderia entregar, a gente pode dar um chute qualificado? Por exemplo, se eu tenho um time de 5 pessoas e nós entendemos que, como a gente conversou, a quebra dos itens é boa. Itens pequenos fazem sentido. Então a gente pode combinar o que é um item pequeno para sair da ambiguidade do pequeno. Um item pequeno é um item que se entrega 2, 3 dias. 2 dias. 2, 3 dias. Eu consigo fazer um cálculo, por exemplo, para calcular meu throughput semanal. Que eu gostaria com esse time. E aí eu tenho. Exatamente. Aí o plano de ação tático começa a fazer sentido, inclusive. Para não sair entregando ações, planos de ação que, ok, eu vou atingir o que com esse plano de ação? Só vou aumentar o throughput? Não, mas
sim, vou aumentar, vou estabilizar, mas até chegar aonde? E aqui entra dois pontos, E né? custando quanto ainda, né? E aqui entra dois pontos, né, Gabriel? Nesse- Um que o Vini falou sobre a maturação do time, né? Porque assim, se você não tem métrica nenhuma, você precisa estabelecer um parâmetro. E às vezes um parâmetro é, cara, eu quero que todo mundo entregue pelo menos uma vez por semana. Já é um primeiro parâmetro. Tipo, cara, eu tenho 5 pessoas, então por semana tem que ter 5 itens, sabe? Então já é uma referência de acordo com. Só que aqui tem um outro ponto, que é o seguinte: métricas não substituem liderança. Não tem como olhar para o número e falar assim, mas 5 é bom? Cara, 5 é bom, tem que ter liderança próxima para falar assim, cara, o meu time, ele tá trabalhando pra caramba, eu tô vendo ele ser eficiente, ele não tá batendo cabeça. Então 5 parece que é um número bem legal, sim. Agora, cara, eu tô vendo que meu time, tipo, cara, extremamente relapso, desatento, batendo cabeça por coisas simples, um monte de reunião, discussão de coisas que não precisava existir e entrega assim, 5 é ruim, sabe? O número na nossa área ele tem subjetividade, então precisa de um exercício forte de liderança e aí o CTO precisa ter lideranças intermediárias, gerentes, coordenadores, tech leads que ele confia para ele dar a sustentação desse número, porque senão o número fica vazio, né? Tipo assim, então eu tenho 300, 300 é bom, 300 é ruim e esse número acaba não dizendo nada, né? E vou te falar que eu acho que hoje, no cenário que a gente tem, vou trazer o contexto Brasil, o contexto startups, que é o maior desafio, que é a criação da gerência média, né, o middle management. É, sem dúvida, se eu fosse colocar assim, como objetivo primário no CTO organizar e definir e aonde ele colocaria esforços, é aí. Porque assim, não adianta nada você montar toda uma estrutura ou conseguir trazer uma cultura data-driven para a empresa, você conseguir setar aonde quer colocar, se isso não chega na ponta. Exatamente. Se isso não chega na ponta, você tem um problema gigantesco. E eu já vi, não só onde eu participei, mas conversas que a gente troca com outros gestores sênior, que se você não organiza isso, se você não tem pessoas aptas, e quando eu falo pessoas aptas, não estou falando pessoas de experiência grande, uma pessoa que tem um background de liderança, não, são pessoas que realmente estão aptas a trabalhar com liderança, com pessoas. Exatamente. Então, assim, o CTO hoje não é simplesmente estatística e métricas e número e tecnologia. No contexto atual, você tem que ser um cara meio de pessoas Formar também. Você tem que pessoas para saber pessoas organizar, você tem que aptas, né? saber. Exato, porque assim, mas ok, eu vou ter um líder, o líder servidor, por exemplo. Ele funciona em alguns cenários, mas ele precisa ter um contexto de que assim, as pessoas não podem também ter medo de ser gerente. Exatamente. As pessoas não podem ter medo de setar expectativa, as pessoas não podem ter medo de falar, de dar feedback e dizer que está certo, está óbvio que tem um contexto Claro. específico para isso, né? Você não pode simplesmente ser como é que eu vou dizer assim, uma pessoa muito transparente para não dizer Exatamente, inconveniente. exatamente. Ser franco não significa ser um carrasco, né? Exato. E isso, assim, por mais que a gente pode entrar nessa questão de pessoas, podemos entrar nessa questão de liderança, mas isso conversa diretamente com as métricas. Porque se você cria um plano no nível estratégico e esse plano não consegue ser replicado, e eu não falo em replicado, traduzido para o nível tático, porque assim, vamos lá, quando você é uma startup early stage e tem ali o CTO ele consegue conversar com o time inteiro. Pessoal, O precisamos CTO aumentar um nesse throughput de contexto ele é 50%. mais um tech lead experiente do. É o Rockstar. Exatamente. É o Dev Rockstar. Exatamente. Né? É aquele... Assume vários papéis. Não, exatamente. E assim, por experiência, tá? Até clipar cabo, se precisar, a gente clipa É cabo isso aí. também. Dependendo do cenário que você tá. Óbvio que você vai para um scale-up, por exemplo, o mínimo que você precisa são de um braço direito e esquerdo. Porque se você fica doente, a empresa Claro. para. Não, não pode fazer E, isso. Pode deixa eu falar. provocar agora para vocês nessa linha. Saindo dos 20 mil pés aí do CTO e descendo já quase aterrissando na liderança aí de um tech lead, qual a opinião de vocês em relação assim, a conhecimentos hoje do tech lead para essa questão de gestão por indicadores de engenharia? Porque, sendo honesto com vocês, eu não vejo falar muito. Eu vejo muito foco em cima de
eventualmente competências técnicas de um tech lead, o conhecimento que ele tem que ter sobre. Tem se falado bastante sobre competências comportamentais para tratar o time, partes de liderança, assim por diante, mas não é um assunto comum falar assim, pô, mas como que um tech lead consegue fazer isso aterrissar e acompanhar eventualmente essas ações? O que vocês pensam sobre amarrar esse plano, fazer isso que tu comentaste, sabe, de pegar esse plano estratégico que está lá em cima e fazer essa tradução operacional e dizer que está acontecendo da forma ou da melhor forma possível? Rapaz, isso aí a gente tem várias formas diferentes. Eu acho que não existe uma receita de bolo. Existem empresas que colocam a gestão do time com tech lead, tem pessoas, tem empresas que colocam a gestão do time no tech manager ou engineering manager, que são as terminologias. E eu já vi empresas que colocam a gestão do time de tecnologia com PM, por exemplo. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto aqui é qual o seu objetivo com o tech lead? Vamos começar por aí, tá? O tech lead, ele vai ser uma pessoa com conhecimento técnico, que é referência técnica para o time, que consegue, como é que eu vou dizer assim, influenciar as outras pessoas. Não quer dizer que ele vai resolver os problemas mais complexos. Para isso, você tem um sênior. Uhum. Para isso, você pode, hoje, em algumas empresas, né? Você tem o sênior, tem o staff, tem o principal, aí tem o RT, L7, 8, referência 9. Então, técnica. assim, exatamente. Mas vamos trazer no contexto aqui que o tech lead, ele é a referência para o time técnico de direcionamento e de comportamento. Trazendo isso para métricas, o tech lead, ele precisa saber o que o time está fazendo. E não é microgerenciamento. Por exemplo, uma métrica extremamente. Assim, eu vi isso acontecer e me surpreendi quando a gente levantou essa informação. Eu tenho um tech lead, por exemplo, que ele faz code review. Não codifica mais. Ele só faz code review. E por conta das quantidades de tarefas que ele tem, se ele está cuidando de vários times, ele deixa o code review para fazer na sexta-feira. Então, o meu tech lead virou o meu gargalo. Então, assim, aonde que o tech lead tem que olhar? Atividade do time, basicamente no repositório de código. Aí pode ser GitHub, Bitbucket, o que for. Então ele precisa saber o que o time está fazendo. Ah, mas Vinícius, quer dizer que ele precisa ver se a pessoa está... Quantas linhas de código que a pessoa está comitando? Não. Ele precisa saber se as pessoas estão tendo atividade, ele precisa saber se as pessoas estão tendo algum tipo de gargalo, ele precisa estar acompanhando ali na daily para saber o que está acontecendo. Então, o tech lead, ele precisa pegar, ok, precisamos aumentar o throughput. Ok, precisamos reduzir o cycle time. Como que eu faço isso no meu contexto? Time, como que a gente entrega mais? Tá, a gente consegue entregar mais se a gente diminuir os gargalos. Já muda o foco. Aonde que a gente diminui os gargalos dentro do time? E aqui a conversa do tech lead com PO, com PM, com APM, com qualquer nome que você colocar aí da organização que a gente tem hoje vamos olhar o gargalo. Então, o tech lead é justamente a pessoa que vai entrar no micro e ver onde tem problema. Ele vai escutar o QA e falar assim, pô, mas as pessoas aqui na nossa sprint, e aí entra nesse Kanban versus Scrum, coloca para eu fazer o teste no último dia da sprint. Óbvio que eu vou virar gargalo. Exato. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, Gabriel, o tech lead, ele precisa pegar a pergunta lá em cima, trazer esse contexto para o time, se a referência de comportamento do time, que justamente você tem aquela referência de que eu estou olhando para isso e trazer a preocupação, um olhar para essas métricas, mas no contexto Sim. time. Então ele vai ter ali no seu arsenal atividades do repositório, vai ter ali no seu arsenal status das builds que publicam, por exemplo, e vai ter ali as métricas de agilidade um pouco mais contextuais do time. Aí pode entrar story points, por aí vai. Podemos concordar eventualmente ou vai ser um prazer também discordar dos senhores, é sempre bom, mas que no nível operacional a gente, vamos lá, conseguimos ter uma gestão por indicadores. Claro que não é o Sim. foco, mas eu preciso ter um placar. O Fernando tem a frase que a gente tem que parafrasear. Se a gente não tem um placar, a gente não sabe se está ganhando ou perdendo. A gente precisa criar o placar. Então, por exemplo, para esse nível de um tech lead, um nível mais operacional,
um cycle breakdown faz todo sentido, porque é onde que eu vou eventualmente ver gargalo. Claro. Eu acompanhar isso é onde que eu consigo identificar meus gargalos no meu fluxo de engenharia. Eventualmente, eu ter um custo por commit é interessante. Uhum. Eventualmente, o frequência de PR, tempo de PR, tempo do PR até o deploy, Essa é bem importante. alguns números-chave que vão guiar essa semana, porque não é, eventualmente, eu concordo, Vini, a daily é para falar do dia a dia, para resolver bloqueios. Mas como que eu sei de forma mais macro, mais ampla, como é que eu olho a floresta e não olho a árvore? Você falou uma frase aí que o Fernando comentou que eu concordo 100%. As pessoas precisam saber se estão ganhando ou se estão perdendo. Você não pode, assim, óbvio que aqui eu vou botar vários asteriscos, tá? Você não vai falar para a empresa, por exemplo, a empresa está falindo, eu preciso falar isso para todo mundo, porque você perde a moral do time inteiro. Não tão sincero assim. Não tão eu acho que sincero, eu acho que assim, se a gente tem esse problema e estamos resolvendo é uma coisa, mas quando eu falo provavelmente. Exato, entendeu? A questão aí também não é esconder. É o perigo de você ser transparente. Porque quando as coisas estão muito boas, cara, todo mundo tá animado, todo mundo vai ter uma PLR interessante, todo mundo vai ter um bônus, todo mundo vai ter alguma coisa. Mas quando o caminho está difícil, você tem que saber como falar isso daí. Mas vamos voltar Fazer aqui. as pessoas se engajarem em cima disso, As né? pessoas... Tipo, se tá difícil, a gente precisa de Sim, todo porque mundo assim... agora remando mais forte, né? E aí, assim, vou só soltar uma frase aqui meio... Não faça promessa vazia. É nesses momentos que vocês escutam todas as promessas possíveis e inimagináveis e, assim, gestão de expectativa. Mas vamos voltar aqui. O time precisa saber se eles estão indo bem, se eles estão indo ruim. Dado as métricas e, vamos dizer assim, os acordos, as metas que eles mesmos contrataram. Tem uma forma que eu gosto do Nubank, que eles deixam o time fazer suas próprias métricas. Óbvio que com as responsabilidades, com os níveis de hierarquias, as métricas, desculpa, eu falei errado as métricas, tá? As metas. O Nubank ele deixa ali que a galera se organize e o representante daquela tribo, daquele time, daquela área, apresenta as metas para a alta hierarquia, para a alta gestão. Eu acho que isso é interessante, porque você coloca as pessoas no centro da decisão. Por mais que você vai fazer com que elas tomem uma decisão um pouco enviesada, dependendo do cenário, mas você fez com que elas sabe, olha, precisamos chegar por esse caminho e o acompanhamento, se estamos bem ou não, pode ser um dashboard que a pessoa consiga ver em algum momento. Porque assim, se você fala pro time que num dia tá tudo indo bem, 15 dias depois tá tudo indo ruim, eles vão ter ansiedade, eles vão querer saber como resolve. Aí você vai ter os dois casos de pessoas, né? Os dois, vamos mostrar assim, os dois inversos. Aquela pessoa que tá preocupada e quer resolver, e eu já tive pessoas assim que me surpreendeu, que, pô, o cara quer porque quer resolver, quer aparecer, quer tudo. E aquela outra pessoa aqui, ó, tô aqui só pra fazer número. Então, assim, você dizer para as pessoas, olha, dado que a gente combinou aqui, o que é? O nosso ciclo de PR não pode demorar mais que 2 dias. Não pode demorar mais que 3 dias. São os working agreements, né? Se a gente for usar termos assim, que são os acordos que a gente consegue ali meio que concordar no nível operacional. É isso que você tem que mostrar para eles. Eu, Vini, entendeu? Então, a gente até agora, a gente falando sobre o nosso conjunto de métricas para alta liderança acompanhar e fazer a gestão da engenharia. A gente falou sobre métricas de fluxo, né? Então a gente falou sobre vazão, a gente falou sobre cycle time, lead time, esse tipo de métrica também. E a gente falou uma métrica adicional, não é necessariamente de fluxo, mas uma métrica de qualidade, que é a incidência de bugs, né? O volume de bugs, né? Esses 3 caras eu acho que já dão uma percepção de eu entrego, qual o meu tempo de resposta e se eu estou entregando direito. Tipo, porque eu quero aumentar a entrega, mas eu não quero aumentar a entrega destruindo a qualidade, né? Eu não quero só aumentar a entrega também, mas na hora o meu tempo de reação ser muito lento. Esses 3 caras me dão ideia. Só que a gente falou por alto também, e que, na minha percepção,
às vezes não só não é a primeira, mas às vezes nem a última. Os times não olham para isso porque os times de engenharia ainda têm uma mentalidade focada somente em engenharia, como se produzir código fosse atividade fim. São as métricas de negócio, né? E, obviamente, essas métricas de negócio variam de negócio para negócio, empresa para empresa e tal. E aí você comentou, olha, uma das coisas que você também tem que acompanhar são essas métricas. Como que isso, o que você já viu, o que você já fez na linha de ter métricas de negócio dentro dos times de engenharia? Basicamente, assim, pegando alguns contextos. Em alguns casos específicos, você tem ali, por exemplo, o objetivo do ano da empresa. Olha, o nosso objetivo é faturamento X, o nosso objetivo é o NPS Y, nosso objetivo é atingir tal mercado. Então, primeiro ponto, assim, qualquer atividade de engenharia que não esteja alinhada com esse objetivo de negócio é esforço jogado fora. Então, esse é o primeiro ponto, assim. Então, tendo essa frase na cabeça do CTO, ele não pode deixar de forma empírica que o time, eu vi numa reunião de, acho que o nome hoje é All Hands, que a galera usa muito, numa reunião de All Hands, que a nossa meta do quarter é X. Por exemplo, nossa meta desse quarter agora Faturar 2 bi. é aumentar a aquisição dos... É faturar 2 bi, é lucratividade. Faturar 2 bi, beleza. Aí a gente, de repente, agora estamos fazendo uma atividade que não tem nenhuma relação. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O time de engenharia, ele não é um time apartado. Uma salinha onde você simplesmente ali grita com as pessoas e fala que tem que entregar mais, que se você não entregar a empresa vai falir. Não é esse tipo assim. Eu acho que talvez no passado, e quando eu falo passado, é passado mesmo, tá? É CPD, Centro de Processamento de Dados, que é uma salinha que você entrava lá e só mandava os Excel para você resolver. Isso aí é bem E antigo. normalmente essa linha no subsolo. Onde Entendeu? ficava o Então, assim, servidor da empresa com o ar-condicionado no talo. exatamente. Olha que eu não sou tão antigo assim, mas eu tive essa. Você viu isso, né? Ou pegar fogo em data center é maravilhoso, mas enfim. Parêntese à parte, eu acho que assim, métricas de negócio, se o CEO, vamos botar aqui a figura do CEO, tá? Coloca 20 metas, esquece. Do mesmo jeito que engenharia precisa instrumentar tudo, mas medir poucas coisas, o negócio tem que saber se está indo viável ou não com poucas coisas. Normalmente é EBITDA, normalmente é NPS, normalmente, se é uma startup early stage, custo de aquisição não pode ser muito alto, a conversão dessas, se for um modelo, sei lá, um B2C ali, a taxa de conversão não pode ser baixa, tem que ser mais alta. Então, assim, tendo essas metas de negócio bem definidas, não é responsabilidade do time de tecnologia definir elas, é o CEO, e vamos personificar nele. A empresa precisa saber essas metas. Qualquer atividade que for fazer, precisa mover o ponteiro ali. Mas a gente está falando aqui de cycle time. O CTO pediu para a gente reduzir o cycle time. Tá, mas por que ele pediu isso? Se a gente diminuir o cycle time, na teoria, vamos botar várias teorias aqui, tá? Se eu reduzir o cycle time, na teoria eu consigo aumentar o meu throughput. Que por consequência eu diminuo, dependendo do cenário, o meu bug rate, porque eu estou gastando menos tempo com bug, porque estou mais rápido e mais eficiente. E se eu tenho uma máquina mais eficiente, eu consigo atingir as metas de negócio mais rápido. Então, o que era para ser feito, por exemplo, no Q3, eu posso fazer uma estratégia para atingir isso no Q2. Então, esses vínculos, vamos dizer assim, essas ligações e relações entre métricas de engenharia e métricas de negócio, para mim, o CTO é o cara que tem que traduzir isso. Porque diversas vezes, a gente fazia, sei lá, usando aquele modelo do Spotify, Squad Health Check, né, ou Team Health Check. Você faz ali uma pesquisa de clima, você faz a pesquisa, a pessoa vai colocar, olha, eu não sei porque isso veio top-down, olha, eu não sei porque isso daqui, esse projeto foi... Eu gostava tanto desse projeto, esse projeto foi despriorizado, a gente foi fazer o outro. Normalmente, se é uma empresa que está num ambiente muito regulado,
Porque veio uma lei, tem que fazer, e isso acontece. Só que tem que deixar essa transparência. Então, assim, se as pessoas da alta gestão e da média gestão de tecnologia está sendo transparente o suficiente, não é transparência radical também nesse cenário, com o time compra. Exato. Tudo bem, pessoal. Assim, vou dar 2 exemplos aqui, tá? 2021, LGPD. Cara, a partir de 1º de agosto de 2020, 2021, precisa ter formas de atender a LGPD. Gente, desculpa, não tem o que fazer. Se você não fizer isso, por mais que a gente viu que não tiveram tantas sanções, precisava ser feito. Ô, Vinícius, e, Ou em. Pode falar. Deixa eu fazer um complemento barra questionamento. Olha só, a gente, lá do início, pegando o gancho lá do início que o Vini comentou, a Fernanda, olha, eu preciso entregar mais rápido, com maior qualidade e, eventualmente, com menos custo, menos risco. Não, então, olhando para um conjunto de coisas que a gente pode transformar isso em números. Entregar mais, eu posso olhar throughput e vazão. Entregar mais rápido, eu posso olhar lead time, eu posso olhar deployment frequency, pegar números DORA para fazer isso. temos que Com falar mais sobre qualidade, exatamente, mais qualidade, a gente pode entrar com bug rate, MTTR e outras variações. Custo-risco, eventualmente a gente pode dar indicadores qual que é o custo total e algumas outras quebras. Agora a questão que eu provoco vocês é, maravilha, conseguimos atingir tudo isso. Claro, temos os indicadores, temos metas, estamos atingindo as metas, estamos assim, ó, a máquina está muito azeitada, a gente está voando baixo. Mas assim, do que adianta fazer tudo isso se a gente está fazendo as coisas erradas? Exato. Entregando as coisas erradas. Ou seja, aonde está essa conexão do CTO que, eventualmente, vamos lá, dizendo que o CTO está preocupado com a engenharia em si, muito como fazer e não o que fazer. E as métricas Nessa linha. As métricas de negócio nessa linha, né, Gabriel? Afinal das contas, se você é um e-commerce, cara, e eu sou do time de checkout, por exemplo, cara, eu tenho que conseguir olhar a conversão, sabe? E conversão é uma métrica de negócio, sabe? Eu tenho que conseguir olhar, por exemplo, o lead time do checkout, sabe? Por quanto tempo esse cara fazendo checkout, o quanto tempo cada segundo que aumento no tempo de resposta das minhas APIs aqui diminui a minha taxa de conversão. No final das contas, tipo assim, não é, eu vou olhar para, por exemplo, o tempo de resposta de uma API. Tem que ser menos de 200 milissegundos. Por quê? Sei lá, alguém falou isso na internet. Não, eu tenho, por exemplo, que a cada segundo que eu aumento o tempo de resposta das minhas APIs, isso atrasa meu checkout em tanto, quantos por cento desistem da compra por causa disso? Se eu sou um time que cuida de checkout e não tenho acesso a essas métricas, ou não consigo medir essas métricas, é muito difícil a gente escolher as coisas certas para fazer, porque de fato a gente está olhando tecnologia pela tecnologia, né? Eu até costumo dizer que quando a gente fala sobre team topology, os times stream-aligned, uma das grandes diferenciações de fato de ter um time stream-aligned que consegue atuar fim a fim é se ele consegue mensurar o impacto da entrega dele. Então, por exemplo, um time de onboarding, um time de aquisição, igual a gente falou, que está cuidando da entrada do cliente, independente de qual negócio for, ele tem o número de, por exemplo, qual que é o custo de aquisição desse cliente, qual que é o volume, a taxa que você está aumentando a entrada de clientes, novos contratos, novos negócios, enfim, dependendo do termo que o seu negócio usa. Mas a gente precisa desse indicador para o próprio time olhar e falar assim, olha, a gente acreditava que isso que a gente está fazendo ia trazer esse resultado, mas não está trazendo. Até porque, igual o Vini falou, na hora que a gente chega numa reunião e aí coloca lá o pessoal, ou mesmo que chega para o pessoal em outro momento e fala assim, a nossa meta é faturar 2 bi. Cara, uma parte do time não sabe nem o que é bilhão, sabe? Tipo, se perguntar assim, se colocar todo o dinheiro numa sala, quantas vezes, sabe? Tipo, cara, não dá para mensurar, sabe? Imagina pegar e traduzir essa meta de faturamento em ações práticas do dia a dia para o time que está codando. Cara, a maior parte do time não consegue enxergar isso. As lideranças precisam conseguir traduzir isso. E aí,
entra aqui as armadilhas das métricas. O Vini falou por alto ali, eu acho que vale a gente falar sobre essas armadilhas. Se você tem indicadores que estão restritos a time de agilidade ou restrito ao próprio CTO, sabe? Mas ele não consegue chegar, se você chegar para um desenvolvedor do seu time e falar assim, métrica tal, por exemplo, vazão, ele fala assim, não sei, nunca vi isso, o que é, sabe? Tipo, cara, serve bem pouco, mas você não consegue gerar, acionar a mudança de comportamento necessária para mudar aqueles números, sabe? Porque, de fato, as pessoas nem sabem que eles existem, né? No final das contas, eu sempre falo o seguinte, olha, na hora de criar os indicadores, a primeira coisa que você tem que fazer é evangelizar os indicadores, sabe? Todo mundo tem que saber, tem que comprar aquela ideia, pô, faz sentido e tal, porque senão, cara, vai ser um número bonito na parede e que não muda nada, né? Deixa eu, rapidinho, deixa eu só Vai, colocar um vai, vai, exemplo Vini. aí, que eu acho que vai elucidar muito isso e vai mostrar o porquê que às vezes chega algum gerente, algum executivo de outra área tão nervoso para conversar com tecnologia e o dev fala, tá, mas foi só uma publicação que a gente fez e deu errado, por que você tá Exato. dessa forma? Deixa eu traduzir alguns cenários aqui. Quando a gente trabalha, vou pegar uma experiência passada, telemedicina. Telemedicina durante a pandemia. Ok? Auto-solicitação. O que acontece se por algum erro o seu sistema fica fora do ar 1 hora? O quanto isso de dinheiro a empresa deixa de ganhar e ela tem que O pagar. problema começa em tanto de Mas, pessoas não atendidas que precisavam daquele atendimento, e aí isso vai se desdobrando até chegar no mas resultado da empresa, né? exato, mas imagine o seguinte cenário. Quanto? Vamos ser mais simples aqui. Quanto? Se eu tenho um e-commerce e o meu e-commerce, por um erro, eu publiquei alguma coisa errada e eu fiquei 2 horas fora do ar numa sexta-feira de Black Friday, qual é o impacto financeiro? Vamos trazer aqui a percepção e a dor para a área de engenharia. Porque às vezes o dev olhar, não, pessoal, mas ficou só 1 hora fora do ar. Tá, mas nessa 1 hora a gente deixou de faturar R$ 1 milhão. Óbvio que eu estou pegando um Exatamente. caso maior. Mas um milhão de reais a no gente. faturamento. Vini, não vamos chegar nem em 1 hora, Vini. Vamos assim, tipo, mas ficou só 10 Ô Vini, minutos. Foi só pegando porque eu fiz o deploy ali e o deploy ficou exemplos indisponível. práticos, né? A gente já atuou algumas vezes em Black Fridays de e-commerce e era assim, cara, alguns segundos significava alguns milhões, sabe? Os segundos já traduziam em milhões. Outros que a gente também atuou, por exemplo, grandes provas de concurso nacional, esse tipo de coisa. Cara, ficou fora, você só tem aquele momento para fazer a prova, sabe? Não tem outro momento. Se a gente ficar indisponível, significa que um concurso, por exemplo, pode ser impugnado, não vai acontecer, vai ser cancelado. Então, pensando e ter que refazer, olha o impacto, o custo, sem contar o custo midiático de marca, tudo que tem aquilo envolvido, Reputação. reputação, né? Não, E mas, cê- desculpa, Vini, só um pensamento rápido. E olha só o que vocês estão me falando. E agora eu tirando o chapeuzinho um pouco gestão e colocando um chapeuzinho arquitetura. Eventualmente isso a gente traduz para arquitetura. Por exemplo, tu tá me dizendo o seguinte, não, eu fiquei indisponível. Tá, mas eu fiquei indisponível. Pegando o cenário da telemedicina que tu trouxe, Vini, qual que é o meu core na telemedicina? É atender, é fazer o chat numa sala, é fazer uma prescrição. O que é o meu core? O que eu não posso ficar indisponível? Terrível, né? E aí eu começo a ter decisões de arquitetura para poder viabilizar isso. Esse é o papel do CTO. Traduzir o negócio para o time de engenharia, para o time de arquitetura, porque assim, nada melhor do que uma arquitetura robusta para fazer um sistema de pedido de férias interno. Excelente, né? Maravilha, Entendeu? Vamos maravilha. utilizar aqui eu vou fazer uma arquitetura mirabolante com Event Driven, com CQRS, com toda a sopa de letrinhas bonitinha. Vou usar Go porque eu preciso de performance. Vou usar banco NoSQL para fazer um formulário de pedido de férias. Então, assim, acho que são os dois universos. O que o Gabriel trouxe aqui, as pessoas hoje,
peraí, deixa eu pensar no que eu vou falar aqui agora para também não ser meio Se você é cancelado polêmico. pela comunidade de tecnologia. Está sendo gravado, hein? Não ser cancelado. Mas basicamente assim, as áreas de engenharias hoje, comparado a muitos anos atrás, vamos colocar 5 anos atrás, tá? Não é tanto tempo assim. A preocupação arquitetural, ela era muito forte. E hoje no Brasil eu vejo que basicamente são 3 áreas. 3 áreas que você pode ter certeza que se você entrar nessas áreas, o nível de conhecimento arquitetural e exigência é gigantesco. Bancário, financeiro e comercial, e-commerce, vendas. Essas 3 áreas, por padrão, você pode criar uma startup pequena. Se ela vai trabalhar com Pix, a arquitetura obrigatoriamente dela não pode ter problema, porque se você tiver um erro na publicação e o Pix fica fora do ar, você está lascado. Então, assim, entender o nicho que você está, entender o que é importante para aquela empresa. Porque aquela famosa frase, se eu subir um código errado aqui, ninguém vai morrer. Às vezes morre. Sistema de Às saúde. vezes morre. Eu vou nem para telemedicina, tá? Sistema de saúde. Trocou o prontuário. Você tem ali porque o sistema de saúde eles têm vários selos de compliance ou não compliance. Então, assim, a engenharia, quando a gente fala de métricas, ela precisa saber, primeiramente, em que nicho ela tá inserida. Segundamente, né? Primeiramente, segundamente, ela precisa saber o que funciona e o que não funciona naquela empresa. O que está certo e o que está errado. Então, olha só. Aí, ô Vini, só fato curioso da semana. Tem um vídeo do Ciência Todo Dia, que ele fala lá o pior erro de software da história. Vamos lá, estou citando ele, não vou dizer que é o pior erro, mas é um case interessante que ele fala do Terac 25, que era uma máquina que faz radioterapia e coisa. Que eles comentaram que eles trocaram várias proteções da máquina de hardware para proteções via software. E entre várias coisas, vale a pena assistir o vídeo que ele fala assim, porque foi desenvolvido com uma pessoa só uma pessoa conhecia o código, e os Ainda bem que isso bugs, não as acontece coisas... mais, né, gente? Disse, mas era só... Exatamente. Era só uma coisinha, era só um detalhezinho, mas um detalhezinho que matou, se não me engano, 3 pessoas, 4 pessoas. Exato. E aí? Exato. Acho que aqui a gente traduz que código não é brincadeira. Acho que esse é o primeiro ponto. Do mesmo jeito que a gente tem várias profissões, engenheiro de software, desenvolvedor, o que for, a nomenclatura que programador, tem uma responsabilidade e tem um impacto direto na empresa, não só no impacto financeiro, no impacto de reputação. E assim, as pessoas têm que ter óbvio que no nível hierárquico de preocupação, se é micro, se é macro, no cenário que a pessoa está inserida, ela precisa saber se o trabalho que ela está fazendo está impactando alguém no final da conta. Entendeu? Basicamente é isso. E métricas servem justamente para, não vou falar padronizar, porque a ideia não é padronizar e a gente tem várias pessoas pensando igual, mas é pelo menos para você dizer que, olha, estamos olhando para A, B, C e D. Esse é o placar. Você não precisa ter esse placar todo dia no seu computador, mas se você tiver uma vez por semana numa reunião e você consegue ver aquilo ali, você sabe se o esforço que você está dando faz sentido, você consegue saber se o seu gerente está te fazendo pedidos com sentido ou não. Tipo assim, cara, me ajuda, fica 1 hora a mais aqui, porque a gente vai fazer... Tá, mas por que quer fazer 1 hora a mais? O que isso vai ajudar ou não? Enfim, entra na máxima que comunicação é repetição. Se for só uma TV com um número, não tem impacto nenhum no propósito das pessoas. Agora, eu utilizar esse número, esse placar em uma reunião em comunicação efetiva, aí sim. Não, e vamos voltar aqui ao início de tudo, tá? Entregar mais e menos tempo e com qualidade. Com menor custo e risco. Exatamente. Então, assim, tudo isso, basicamente, é para saber se a empresa é viável ou não. Porque, assim, gente, é uma empresa. A menos que você esteja trabalhando num projeto open source e você está fazendo aquilo ali porque você gosta e acredita na tecnologia e você quer contribuir, você está numa empresa, seja uma empresa pequena, uma PME, seja uma startup, ou seja uma multinacional, é dinheiro.
E aí eu volto umas perguntas que o Fernando fez no passado, que é como que a gente traduz que tecnologia, que o CTO, por exemplo, não olhe só métricas de tecnologia. Simples, faça entrevista com o CTO e dá um DRE na frente dele. E fala, ok, DRE demonstrativo de resultados da empresa. Tá aqui, quanto que entra, quanto que sai. Na sua visão de C-level, esquece o que você é de tecnologia, esquece o seu background, você é um executivo, você é um gestor sênior, você é o C-level. Toma aqui o DRE. O que você, com a sua expertise, com o seu background, com a sua responsabilidade na empresa, consegue analisar e melhorar No esse final DRE? das contas, a gente não produz software para ter software, né? A gente produz software para melhorar o resultado da empresa, né? Exato. Ah, mas Vinícius, o Uber não foi tantos anos, por exemplo, sem ter lucro. Netflix foi tantos anos, Nubank, tantos anos só atingiu o break-even. Tá, mas a meta deles não era o faturamento, não era o EBITDA, não era o break-even. A meta deles durante muito tempo foi Sim, aquisição de usuários, foi captação de também são market métricas share, de por exemplo. negócio. Mas é assim, não adianta as decisões. Esse exemplo é legal porque mostra assim: se o meu objetivo não é faturamento, o meu objetivo é aquisição de usuário e aumentar a capilaridade no mercado, por que eu vou ser uma pessoa, como é que eu vou dizer assim, conservadora Sim, em custos, em redução de custos agora? Sendo que eu tenho, entre aspas, um cheque em branco para sim. colocar tudo ali. Porque eu já tive alguns cenários, cara, de uma economia de $20 no Uhum. mês. Gente, espera, calma. Para que eu vou gastar? O tempo que eu vou gastar para fazer uma atividade que vai ter uma economia de $20 na minha infraestrutura por mês é Exato. muito mais do E, que o isso. Vini, a gente já viu cenários, por exemplo, parecidos com esse, onde, por exemplo, o CTO, ele sabia o custo de estar fora do ar. Então, chegava aquele negócio assim, cara, não importa quanto vai custar, eu preciso é que não caia, sabe? E aí, assim, cara, gasta dinheiro com infraestrutura, gasta dinheiro revisando, precisa revisar, porque cair é muito mais caro do que, às vezes, aumentar, dobrar o custo seu de infraestrutura, né? É claro que a gente está falando de cenários extremos aqui, mas a real é, para você tomar boas decisões, você tem que ter clareza do impacto no negócio. Para ter clareza do impacto no negócio e acompanhar isso, a gente precisa de métricas de negócio, né? E a gente citou algumas aqui, obviamente, cada negócio. E Então, normalmente, né, Vinícius, essas vezes não são nem as primeiras, mas nem as últimas. As pessoas estão preocupadas, cara, eu preciso olhar para se eu tenho bug, eu preciso olhar com tempo de resposta de API, mas, cara, no final das contas, isso não paga a conta, né? O final, no bottom line lá, o que a gente precisa é, cara, como que isso acrescenta na receita, como que isso reduz despesa, a gente tem que conseguir fazer essa conexão, né? então, assim, dando uma dica prática para CTOs de primeira viagem. Vamos trazer aqui. Para CTOs de primeira viagem, ah, olha para o ano. Olha para o ano. Essa é a primeira coisa. Não adianta você querer olhar para 3, 4, 5 anos para frente. Olha para o ano. Pega os seus C-levels do lado. Pessoal, qual que é o nosso plano estratégico para 2024? Pessoal, plano estratégico é extremamente importante. Eu já escutei pessoas que falam assim, não, a gente vai indo. Não, plano estratégico 2024. O plano estratégico é vamos indo. Juro, juro. Entendeu? Assim, e aqui, não é da minha experiência, tá? São conversas que a gente tem no meio de startups, no meio de outras empresas ali. Primeiro ponto, então, CTO de primeira viagem, fecha um plano estratégico. Ah, mas o meu CEO não quer isso. Você, Consensa. como C-level, você, como responsável para tecnologia, precisa ter o ano. Você quebra o ano em quarters. No primeiro quarter eu vou contratar pessoas, no segundo quarter eu vou aumentar, sei lá, vou fazer um ESIS, no terceiro quarter eu vou fazer o 2B, no quarto quarter eu vou Sim. melhorar a performance. Então, assim, você fechar o seu ano, olha, no final do ano eu quero estar aqui, e a sua atividade ser fechada por quarta, isso para mim já resolve para o CTO. Aqui eu estou sendo bem conservador em contexto de startup pequena. Quando você está numa empresa muito grande, você entra Sim. no ano fiscal, você entra em Sim, contextos o totalmente horizonte diferentes, que realmente é mais você longo também. o horizonte é um pouco diferente, você tem que fazer o CAPEX e o OPEX para 3 anos, 5 anos. Cara, é futurologia. Vão te perguntar, olha, quanto que a gente vai gastar de cloud daqui a 3 anos? Sim. Ah, e Assim, ó, o negócio é, né, também, né?
numa empresa maior, é bem mais natural você ter um planejamento estratégico mais estruturado, você ter as metas estabelecidas. Normalmente tem um conselho que cobra isso, então vai existir o número até porque você tem um conselho cobrando. Quando a gente pega uma startup, corre o risco de não ter mesmo. Só que sempre existe, no mínimo, uma intenção. Fernando, E aí a gente, como CTO nesse cenário, seu objetivo é conseguir extrair essa intenção. Porque se você chegar para o seu CEO e falar, você é um incompetente porque você não tem um planejamento estratégico definido e tal, talvez não funcione, sabe? Então você pode pegar e falar assim, cara, mas tá bom, não temos um planejamento estratégico, isso inclusive é alçada mais do CEO, mas, cara, você tem uma visão de qual que é a projeção nossa de crescimento esse ano? Você tem uma visão de onde você quer chegar com esse crescimento? Você tem uma visão de o que é crítico para o nosso negócio para o próximo ano? Porque às vezes também não é nem crescimento financeiro, a gente citou alguns exemplos aqui, né? Cara, o CEO tem essa resposta. O quanto isso está aderente ao que se entende que deveria é outra discussão, mas ele tem essa resposta, sabe? O time de negócio, na verdade, tem essa resposta, porque às vezes no startup também não é tão bem estabelecido isso, né? Às vezes tem um cara que é um comercial, um sócio que está à frente, puxa ali um comercial e ele vai ter essa informação melhor, mas eu acho que o interessante o CTO ele precisa construir os consensos junto com o time de negócio para onde ele quer chegar, onde que ele precisa atingir, para ele pegar e falar assim, tá, agora eu vou aparelhar a minha tecnologia para conseguir atingir esse resultado, né? Fernando, muito bom, mas deixa eu só trazer um ponto para vocês. A gente vem falando chegou nos dois extremos, startup e Enterprise, né? eventualmente uma empresa enterprise, multinacional e assim por diante. Mas vamos lá, vamos só consensar uma coisa. Startup, quando a gente fala startup, nós estamos falando de empresas que estão começando, já podem ter alguns anos, mas que não têm o seu modelo de negócio 100% definido, né? Ainda estão fazendo experimentações no seu modelo de negócio. Mas nesse meio, nós temos muitas empresas, não ainda necessariamente grandes, mas que são pequenas, médias e que têm anos de mercado. Uhum. Exatamente. E na opinião de vocês, essas dicas continuam valendo. Então eu tenho uma empresa que já tem 20 anos de mercado, 30 anos de mercado. Eu talvez não tenha um CEO, não tenha um CTO, eu tenho 2, 3 sócios, eu tenho o diretor, eu tenho a gerente. Continua valendo. Quem é que é o diretor de tecnologia? Ou quem é que é o gerente de tecnologia? Ou, vamos lá, quem é que é o responsável, que seja o responsável por tecnologia? Continua valendo um plano. Continua valendo esse plano de 1 ano por quarto e assim por diante. Faz sentido, gente? E faz, e assim, por mais que possa parecer não, mas a gente tá vivendo mês a mês aqui. Para, tira uma semaninha, faz um No planejamento, nem que mínimo é um seja um quarto, né? rascunho. O mínimo é um quarto. Exatamente. Se não consegue, tipo, se não consegue vamos lá, se não consegue um ano, tenta 6 meses. Se mesmo assim é um ambiente muito incerto, Sim, vamos pro quarto. Porque assim, ir pro mês exato. é muito rápido. Eu Passa muito rápido. só reforcei, pessoal, porque para quem está nos assistindo agora, a dica é: pô, lindo, vocês estão falando aí de quem tem CTO, quem tem CEO, quem tem tech lead, pô, essas palavras lindas e maravilhosas. Na minha empresa não tem isso. Não quer dizer que na empresa de vocês não tem isso, que isso tudo não pode ser aplicado. A questão é como eventualmente organizar essas três dimensões, estratégico, tático e operacional, dentro da empresa de vocês, seja como vocês chamarem, diretor, gerente, líder, dono, sócio, organizem e façam esse planejamento 1 ano, 1 quarto. Não é porque não tem o CTO, não tem a figura oficial, o cargo CTO que, não vale para nós aqui. Pô, vale Sem dúvida. muito. Vale muito. Com Pessoal, certeza. deixa eu compilar algumas coisas que a gente falou então. A gente falou sobre métricas de fluxo, a gente falou agora sobre as métricas de negócio, que inclusive, na verdade, deveriam ser as primeiras que você deveria olhar. Primeiro Uhum. olha para o negócio, entende o negócio, e aí sim você instrumenta o que você precisa dentro de tecnologia. Né? E existem métricas que estão muito mais focadas na engenharia. Por exemplo, a gente falou por alto as métricas DORA. Né? Vinícius, já usou métricas DORA? Qual que é a sua percepção?
Já quando a gente fala de empresas que precisam ter um nível de compliance, um nível de previsibilidade no que está acontecendo, acho que as métricas agora ajudam bastante, principalmente time to recovery. Por exemplo, você vai entrar numa empresa e você vai fazer negócio com uma empresa muito grande, uma enterprise da vida, você é uma startup, fazer enterprise, que seja um banco, seja uma seguradora, seja alguma coisa, eles vão pedir algumas coisas para você que você precisa responder. Basicamente vamos recapitular um pouco do DORA aqui, né? Que é Change of Failure Rate, Deployment Frequency, Time to... Development Qual? Lead Time. Development Lead Time e Time to Recover. Eu tô sendo bem simplista, tá? Mas é MTTR e tudo. E aí, assim, o DORAS, ele é legal porque ele é um padrão de mercado. Então, assim, não é simplesmente... o meu time to recover, min time to recover, entre um problema e o outro é 1 hora. Tá, mas 1 hora isso é bom, isso é ruim, isso é o quê? Então, exatamente. E isso, quando você compara no mercado, vamos dizer assim, você tem um parâmetro para você falar para o CEO, seja para o C-Level, para o conselho, ou até mesmo para um possível parceiro, olha, o meu mean time to recover é X e no mercado ele é comparado com alto ou elite, né? Porque eu adoro como aquele nível elite. Ou deployment frequency, eu consigo publicar todos os dias e se eu publicar todos os dias, o sistema não cai. Por quê? Porque eu tenho N estratégias de, enfim, não vou entrar aqui de Nós workflow. temos uma cultura DevOps que suporta esse conhecimento. Exatamente. Então, assim, para mim, o Dora, ele entra muito no cenário de previsibilidade no que eu estou fazendo a nível de operação de tecnologia. Vamos ser mais adjetivo. Operação. O que está funcionando e o que está funcionando. E se der algum problema, como que a gente atua em cima disso? Só aquela brincadeira rápida agora. A gente está falando de Dora, mas eventualmente só contextualizar. Para quem não ouviu falar, não conhece Dora, vai aparecer em algum lugar aqui do vídeo um link, a descrição para falar sobre Dora. Ou nos comentários vai aparecer um Notas link para o editor, né? sobre a Notas para o definição de editor. Dora. Exatamente. O nosso Nossa, super editor vai... Fernando, então já tá a dica, tá? mas assim, só para... parece brincadeira às vezes, mas tem sistemas que eles são atualizados uma vez a cada 6 meses. Sim. Se ele está estável, para que eu vou mexer nele? Óbvio que eu estou entrando em contexto não na agilidade de uma startup, né? Na adaptabilidade, na velocidade que tem que ser feito. Mas quando a gente olha que tem sistemas que demoram... a última vez que a gente publicou nesse tema foi 6 meses atrás, ao mesmo tempo que a gente está num sistema aqui que todo dia a gente está publicando. Então, assim, Fernando, nós longas tivemos discussões homéricas sobre isso aí. A gente estava discutindo sobre, por exemplo, se eu não tenho a necessidade de ter uma frequência de deploy alta, por exemplo, pegando deployment frequency, né? Se eu não tenho essa necessidade, significa que eu sou bom nesse tema ou significa que eu sou ruim, mas não preciso ser bom, sabe? Essa era a discussão, porque assim, o ponto que eu estava trazendo junto com o Gabriel era, eu falei assim, cara, se eu sou a mesma pessoa que mede e aqui classifica, eu falei assim, sempre é bom. O que eu tenho é o que eu precisava ter mesmo, é isso aí. Mas vamos aumentar isso aqui. Não precisa, porque o nosso negócio é assim, assim, assim. E eu falei assim, não, a minha interpretação é, olha, os seus indicadores mostram se você tem a maturidade necessária nas práticas de DevOps, de engenharia em geral. Agora, você precisa ser elite? Talvez não. Talvez não. Talvez o seu negócio não tenha características que te exijam isso. Mas isso não significa que você tenha aquele nível de maturidade, sabe? Era nessa. E o Gabriel estava falando assim, mas aí eu vou dar uma conotação negativa num cenário que não precisa ser negativo, sabe? Era essa a discussão. Um exemplo. A discussão foi... Desculpa, Vini. É que a discussão foi o seguinte. Eu faço deploy... Que nem tu comentou, Vini. Eu faço deploy a cada 3 meses. Porque a minha política de mercado, a minha estratégia de negócio é fechar uma versão e o meu software tem problemas de ser atualizado nos clientes, então eu fecho de 3 em 3 meses. Certo? E não tem problema, mas meu time está trabalhando. Os meus outros indicadores estão ok. Eu tenho entregas, não tenho variabilidade, enfim, não tenho bug rate, o bug rate está adequado e assim por diante. A questão é, eu tenho que correr para ser elite?
O quanto que eu vou gastar de dinheiro e correr riscos para ser elite. Só porque eu tô dizendo que eu não tenho a maturidade, usando as palavras agora, eu não tenho a maturidade de elite, eu tenho que correr para ser elite? Essa foi a nossa discussão que girou. Eu tenho uma opinião sobre isso também, não só no Dora. Faz parte. Pergunta se ela quer participar. E, rapidinho, tá bem? Tá bom. Eu acho que aqui, não só no Dora, mas quando a gente fala de qualquer métrica que é de mercado, a vaidade fala muito alto. E assim, mais importante do que a vaidade, mais importante da palestra que você vai dar no evento X, que você vai conversar com seus amigos, que você é elite, com seus colegas, o negócio está de pé. Exatamente. O negócio está indo bem. Os clientes estão gostando do seu produto, seja serviço. E aqui eu tiro realmente o chapéu de CTO de tecnologia e visto o chapéu de negócio. Cara, para mim o negócio tem que ir bem. Ah, mas se o negócio não está indo bem, quer dizer que eu posso ter as piores práticas de engenharia? Não. Eu acho que é aí que entra a experiência e às vezes até o motivo do CTO ele ser um diretor. Ele dá uma direção. Porque se eu fosse alguém só para acompanhar métricas, seria um supervisor, um coordenador. Agora, se eu preciso dizer que se elite para a gente atende, ou se o nível mais básico ali também atende, acabou. Cara, e aí eu vou tirar o chapéu do CTO mesmo. Tipo, o C-Level, o diretor daquela área específica, setor se faz sentido ou se não faz sentido, com a visão mais macro possível naquele Exatamente. E contexto. é aquela história, né? O quanto de gente, às vezes, ingenuamente vê, mas todo mundo está usando microserviço, então eu vou usar microserviços. Precisa de ter práticas de DevOps assim, 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 então eu tenho que ter também. E, cara, na prática, sempre você tem que submeter isso à crítica do você precisa atingir um resultado. Esse resultado precisa de quê? E não o contrário, tipo, então vamos colocar Kubernetes, vamos colocar microserviços e tem que ser infraestrutura em cloud. Cara, às vezes você não precisa de nada disso, às vezes é muito mais simples que isso, né? No final das contas, eu sempre falo o seguinte, cara, o objetivo final não é entregar o software, é entregar resultado para o negócio. Às vezes a gente precisa fazer software para isso, sabe? Essa é a mentalidade, né? Porque quantas vezes você deu o exemplo do sistema de férias, né? Quantas vezes um sistema podia ter sido só uma planilha, né? Sabe? Tipo, exatamente, Um formulário do formulário. Google, coisas super triviais assim, né? É dar a solução que seja mais simples e que vai atingir o resultado mais rápido, de maneira mais eficiente, né? E aqui... Eu vou um pouco além, Fernando. Eu vou um pouco além. O quanto... uma provocação. O quanto é sobre ter Dora e o quanto é sobre entender o impacto dos indicadores Dora na minha organização. Dora é uma ferramenta no seu arsenal. Acho que esse é o ponto principal. Então, assim, você não precisa. Eu obrigatoriamente preciso ter Dora e preciso estar no nível elite de Dora. Vini, Ele é uma ferramenta do mas seu acho que você arsenal. colocou um ponto. Tipo assim, o quanto você precisa estar é questionável. Agora, Só um ponto. áudio Tá não. vazando? Agora, Tá um bom. ponto que eu gosto sempre de dizer é o seguinte: olha, do ponto de vista de engenharia propriamente dita, engenharia, DevOps, falando de downstream, né, a entrega do que já foi concebido para frente. Dora é um ótimo cara para ser o monitoramento dos sinais vitais, sabe? Tipo, tô aqui, eu preciso saber se o coração tá batendo, se a respiração tá legal e tal. Cara, Dora é ótimo para isso, sabe? Ele tá muito focado na engenharia, sabe? Todos os outros caras que a gente trouxe, né, eles têm uma correlação forte com o negócio. Mas às vezes, inclusive, a cobrança é a gente demonstrar que a engenharia performa, por causa daquela discussão, né? Tipo assim, cara, mas mas eu não estou conseguindo fazer tal coisa, o problema é que vocês não entregam. Tipo assim, opa, Dora te mostra assim, olha, aqui tá tudo bem, tá entregando, e talvez os nossos problemas não sejam exatamente o downstream, a engenharia. Dora consegue trazer essa percepção, né? Por exemplo, eu já vi alguns cenários práticos que era assim,
trabalhou-se lá algumas semanas, fez uma entrega, mas está muito ruim essa entrega. Peraí, mas olha só, o volume de entrega tá bom, tudo tá bom. Aí falou assim: mas isso que entregou não tá legal. Pô, mas isso não é um problema de engenharia. Isso é um problema de produto, de concepção, de negócio, de direcionamento de produto. Às vezes nem tem um time de produto para responder sobre esse direcionamento. As pessoas pedem e somem, sabe? Então, e Você aí você foi, pensa, você foi eficiente naquilo que exatamente, às não vezes você é super precisava. eficiente, mas aquilo que não precisava. E aí você pensa só, se você tem uma estrutura complexa e gigantesca de engenharia, você acha que a concepção das demandas pode ser simplesmente o cara de uma outra área que trabalha 8 horas por dia focado em outra coisa? Ele só pega uma ideia, dá uma ideia e a partir disso você faz um negócio e isso vai dar certo? Tipo, você tem toda uma estrutura sofisticada de um lado e no outro, cara, você não tem pesquisa, você não tem validação de hipótese, você não tem indicador para acompanhar o resultado daquilo. Você às vezes não tem nem o básico de refinar a demanda para transformar ela em requisitos melhores. E aí, tipo, cara, mas o problema é que falta dev. Não faz nenhum sentido, né? Ó, agora eu vou falar por experiência, tá? Tecnologia sempre é a área que vai tomar pedrada. Sim, sem dúvida. Sempre. Você sempre é culpado até que se prove o contrário. Aceita. E Dora Isso é pode ser um bom engraçado, porque Alex. assim. Exatamente. Assim, se você pega pros devs e vai conversar com pessoas que trabalham na área de tecnologia, cara, a pessoa, ok, ela já entendeu que tecnologia vai ser a área que vai tomar pedrada até descobrir que o problema está no discovery. A tecnologia vai tomar pedrada até descobrir que o time de marketing não conseguiu fazer o que precisava ser feito porque virou e falou que tecnologia não fez a integração com a ferramenta Exatamente. X de marketing. Então, assim, o primeiro ponto é que vamos botar para o CTO em métricas, né? O CTO ele tem que defender a área de engenharia. Dentro, a gente se degladia do que precisar, mas defende a área de tecnologia, defende o seu time, defende as pessoas que estão ali, porque são elas que vão te ajudar a vencer uma guerra, por exemplo, se precisar. Então, ter essas métricas, ter esse comportamento, ter o time com você, cara, pode vir qualquer métrica de negócio. Porque aqui entra num ponto que, quando a gente fala de métricas e Dora, e a gente pode entrar na Space, que eu queria comentar um pouquinho, que ela entra num ponto que ela sai do técnico e entra em pessoas. Pessoal, se você não tiver um time, você não tem nada. Simples assim. Então, assim, você precisa saber se o seu time está feliz. Eu vou perguntar de Não, novo. a gente Tá ouviu vazando um muito áudio ou você. não? Tá de boa. É uma obra aqui, 10h30 da manhã de um sábado, Sem obra problema, cortando estamos cerâmica. te ouvindo Então, perfeito. espero Não que não tá esteja não, não tá atrapalhando não. a gravação aqui. Mas vou voltar para pegar o trecho, né? Tipo assim, ter as métricas Space, que ela fala muito de satisfação das pessoas, do mesmo jeito que a gente. Uma métrica de mercado de startup que adora, NPS. A minha startup é NPS 90, 92, tipo assim, um negócio absurdo. O quanto o seu funcionário, o seu colaborador é um Esse promotor é da o sua empresa? EPS, né? Você já perguntou isso? É o Isso. EPS, É o Employee EPS. NPS. Ou o contrário, uma que eu gostei bastante, assim, tem uma vivência de um pouco tempo pra cá, é o quanto essa pessoa está satisfeita com o líder dela. Óbvio que tem uma nuance muito grande aí mas assim, o quanto aquele líder está presente, o quanto que é o LNPS, o quanto aquele líder ele está representando a Exato. cultura da empresa, pro lado operacional. Então assim, quando você olha como está a sua empresa, seu time, pô, aí eu vou entrar aqui quase como, entre aspas, responsabilidades da área de gente e gestão, que eu acho que é um termo um Sim. pouco mais moderno, né? Porque eu acho que recursos humanos a galera meio que Aham. aboliu um tempo atrás. Ah, não, isso é o gerente de tecnologia. Não. Para saber se a pessoa está feliz ou não, eu falo com o RH, eu falo com o gerente de gestão e eles. Exato. Não. Você precisa saber se o seu time está satisfeito. Aí entra, não sei se. É óbvio que são várias sopas de letrinhas aqui, né? Space Developer Experience. Qual que é a taxa de fricção desse desenvolvedor para ele trabalhar? Ele está satisfeito com o que ele está fazendo? Ah, não, ele não está satisfeito porque a gente trabalha com Node aqui e ele quer trabalhar com ban. Porque basicamente ele viu um vídeo na internet e viu que o ban é mais rápido do que Node. Não, não é esse tipo de satisfação que a gente está falando. Mas é o nível do. Sim. A pessoa está feliz? Como a gente consegue saber disso? Se a gente precisar dar um gás, será que esse time ele tem
a preparação para isso? Será que não está passando por algum momento de dificuldade? Isso olhando só o S do Space, né? Mas assim, isso vai trazer uma visão de gestão de alto nível no sentido de empresa. Porque senão, vamos lá, a gente contrata um monte de IA desenvolvedor que é o Devin, que lançou agora, e não precisamos ter pessoas. Simplesmente precisamos fazer isso e vai Exato. sair, e vai funcionar. E Hoje, você deu não. um ponto que eu acho que vale o comentário do Gabriel anterior. Você pode estar se você está numa empresa um pouco mais estruturada, você já tem um departamento de gente de gestão para te apoiar, e aí eu acho que a sua dica ela é fundamental sobre o quanto a alta liderança precisa trabalhar em parceria com as outras lideranças. E a gente tem um desafio adicional, como a gente é muito técnico, às vezes até bicho do mato, né? Às vezes não é só isso, a gente tem às vezes, tipo, cara, esse pessoal de gestão, abraçador de árvore danado, não vai adiantar em nada. Então. Só que, cara, tipo, não é 100 metros rasos, é uma maratona, sabe? Então, assim, você precisa garantir que você tem seu time junto com você ali e, cara, você pode ter o pessoal te ajudando nisso. Mas você pode estar num outro cenário, onde, tipo assim, cara, a empresa nem tem isso, cara. Na verdade, tem lá um RH que contrata gente só para fazer a documentação e tal, que é mais um departamento pessoal, Departamento exatamente. pessoal. Cara, beleza. Nesse cenário, é o cenário que o Vinícius falou. Cara, se precisar crimpar a cabo, a gente crimpa. É óbvio que você não vai ter, às vezes, um programa de desenvolvimento individual estruturado. Às vezes você não vai ter toda a estrutura de processo, mas você precisa ter, no mínimo, alguns indicadores que saibam placar, tô ganhando, tô perdendo, e você precisa pegar e endereçar aqueles indicadores com o seu time. Aquilo que está ruim, você atuar junto com o seu time para melhorar. Isso é o mínimo. Isso não precisa ter uma super estrutura para fazer isso. Né? E é claro que dentre todas as suas prioridades também, você vai ver o que está mais pegando naquele momento. Se você tem um time de 3 pessoas que você trabalha sentado junto com elas o tempo todo, cara, você não precisa de indicador para saber se alguém tá infeliz. Você trabalha do lado dela, você almoça com elas o tempo todo. Agora, quando você tem um time de 600 pessoas, cara, a maior parte do seu time você nem conhece, você nem conversa. Se você não tiver estrutura, não vai funcionar. E aí é aquela história de a gente conseguir desenvolver a empresa e desenvolver-se ao mesmo tempo. Né? Aquilo que funcionava com a empresa quando você estava lá e tinha 20 pessoas, não funciona com a empresa de 600 pessoas. Mudou completamente a regra do jogo no meio do caminho. Né? Aquilo que era um overhead burocrático na startup early stage, cara, agora passa a ser o essencial para as coisas funcionarem quando você se torna um scale-up, não vou dizer nem enterprise, sabe? Você se torna um scale-up já com um volume de pessoas significativamente maior e já mudou completamente a regra do jogo ali, né? Tem um adendo a mais nisso, que é uma frasezinha, você deve ter escutado alguma vez, que é a cultura como estratégia no café da manhã. Então, assim, hoje, com o advento do remoto, gente, você tem pessoas distribuídas, com culturas diferentes, com cenários diferentes, você não vai conseguir... Cara, você comentou, vamos pegar o exemplo do número que você deu aí, 600 pessoas. Um CTO, um gerente, não consegue conversar com todo mundo. Como que você vai fazer isso? Óbvio que tem técnicas de você separar esse cara, uma liderança vai para até 6, 7 pessoas, você vai aumentando e tudo, mas vai criando muitas camadas, que é aquela diferença da horizontal para hierarquia, enfim. Podemos falar cenário sobre para outra conversa. De times na próxima conversa. Apologia, exato, mas assim, a cultura, você minimamente saber se as pessoas estão felizes. É o NPS total, tipo assim, está feliz, está neutro, está... Bom, Davi, exatamente. Então, assim, com isso, não é para você. Ah, não, essa pessoa aqui. Até porque esse tipo de satisfação, ela não é individual, ela não é. Ela é anônima. Ela é muito time, área, justamente para não ter nenhum tipo de represália, para não ter nenhum tipo de. Que a pessoa possa se expressar e saber: olha, a empresa fez uma coisa muito ruim aqui que eu não gostei e fiquei com vergonha de falar e falo aqui. E tem, N ferramentas para você fazer isso, N, mas só para não perder aí da questão de métricas, de forma quantitativa, mas para depois ir para o qualitativo, saber a cultura. Não é só
RH, não é só agente de gestão. Tecnologia, CTO, tem que ter um mínimo ali. Você citou na sua resposta agora um próximo tema que eu queria falar. Métricas no cenário de home office. O que é a minha percepção que aconteceu no estouro da pandemia ali? O desespero de boa parte dos gestores e liderança de conseguir ter confiança que as pessoas estão trabalhando, performando e tal, porque na verdade o método de gestão era olhar para o computador da pessoa e ver se a ferramenta de trabalho está aberta. Esse era majoritariamente o método de gestão de muita liderança. E quando você vai para o home office, se você não tiver indicadores, formas de acompanhar aquele trabalho, liderança presente, dinâmicas e processos eficientes, acabou tudo. Basicamente, home office é inviável. A gente vê, inclusive, muita gente na internet falando sobre home office não funciona e tal. Cara, de fato, sem a estrutura adequada de método, de processo, de indicadores, cara, não funciona. Porque, assim, mesmo com isso, ainda você vai ter desafios. Você tem desafios que, obviamente, o home office traz, né, cara? Pô, você falou do aspecto de cultura. É extremamente mais desafiador imprimir cultura no ambiente de home office, sem dúvida, sabe? Isso vai ser desafiador. Agora, a diferença entre ser desafiador e ser inviável tem tudo, na minha percepção, né, na minha experiência, tem a ver com o quê? Tem a ver com, cara, o quanto você tem de aparato de gestão para conseguir acompanhar seu time e acompanhar principalmente o resultado que esse time traz, né? Não, muito bom. Só complementando, Fernando, e daí eu passo ali para o Vini. Olha só, tu colocou essa questão da cultura do home office, ou da forma de gestão de olhar o computador, olhar a tela do computador e ver se a ideia está aberta ou não. Olha o caso que já vimos acontecer. Em office presencial, fulaninho, Vinícius, desenvolvedor, engenheiro sênior, de confiança da empresa, vários anos trabalhando, presencialmente não via nenhuma reclamação. Poxa, Vinícius é o cara, resolve. Foi para home office e começa a dizer, não, Vinícius não está entregando. Vinícius não entrega. Começa a olhar. Aí tu vai olhar, no final das contas, o Vinícius continua fazendo a mesma coisa. Qual que era o problema? Ou melhor, não era o problema, mas eu digo, a percepção. Exatamente, eu não tô perto do Vinícius. Mas assim, ele tá com um problema o quê? Que as histórias são grandes, ele continua comitando na mesma frequência, ele continua resolvendo os mesmos problemas, ele continua tendo o mesmo throughput, exatamente igual. Eu só tenho uma percepção que eu Antes não eu tô vi mais ele do lado chorando, dele. olhando pro E aí eu computador, vou e aí eu julgar agora entendi que o que ele Vinícius é trabalhava improdutivo? muito, né? Aí, tipo, eu vou julgar o Vinícius agora que ele é ineficiente? Eu tenho algumas opiniões sobre isso e já trabalhei no remoto, no híbrido, no presencial, já escutei os discursos dos dois lados e para mim a raiz de todo o problema do home office se chama insegurança. A insegurança da alta gestão. E assim, não estou falando isso de forma, quer dizer que o CEO é inseguro? Não. Eu estou falando que certas atitudes geram a insegurança. Imagina que você está numa empresa, você é o CEO dessa empresa, você fechou com um fundo de investimento alguns milhões de dólares e você precisa gastar esse dinheiro de forma eficiente. Se você não está seguro de que o seu time está entregando, você vai querer todo mundo para perto de você. Como que a engenharia, como que o CTO no remoto, no híbrido ou no presencial dá essa segurança? Acho que essa é a questão. Independente do modelo, o CTO aí, ou o responsável pela tecnologia, tem que trazer a segurança que a entrega está sendo feita. Porque assim, a gente pode entrar aqui naquela guerra de a pessoa não sabe gerenciar, a pessoa faz microgerenciamento, é o comando e controle, que é um negócio antigo, tá, mas esquece toda essa parte mais, vamos dizer assim, micro, e vamos trabalhar a segurança, ou seja, o quanto que o C-level da empresa confia na área de engenharia. E quando a gente fala confia, é tipo assim, cara, eu confio no que o Vinícius está gerenciando, independente se o time está aqui ou se o time está longe.
E aí, por que eu falo também de segurança? Porque se o CTO não tem a segurança, quebrou. Se ele mesmo não tiver essa Entendeu? confiança, Aí vamos descer mais. Se não tiver, aí vamos descer mais um nível. Tá, o CTO está com uma insegurança. Vai pro gerente. Agora, se todo mundo está inseguro, vai pro presencial. Não tem o que fazer. Agora vamos lá. Vamos para partir coisas práticas. Como que um CTO hoje consegue melhorar essa percepção? Porque aí eu vou entrar na questão mais abstrata e holística da coisa, que é a famosa percepção. Você pode entregar 24 horas do dia, porque dentro de casa. E eu falo isso porque eu sou esse cara que às vezes estou num projeto particular aqui e estou mexendo com programação até 2 horas da manhã, por exemplo. Aí a pessoa fala, mas eu estou trabalhando muito mais do que se eu estivesse no escritório. Eu era uma pessoa que tem uma certa dificuldade de chegar no horário ali por questões de trânsito. Ah, mas acorda mais cedo. Pô, mas eu tenho uma filha, tenho que levar na escola. sim. Tem uma rotina um pouco diferente. Então, tirando esse contexto, vamos para a parte prática. Comunicação assíncrona. O que é comunicação? O próprio Space, a métrica Space, o C é de comunicação e colaboração. Que é o quê? Vamos lá. A gente tem ali quais são as ferramentas que a empresa está provendo para que tenha comunicação. A empresa não usa e-mail, não, contrário, a empresa só usa e-mail, não estão usando nenhuma ferramenta de chat, não temos um ambiente virtual que simula ali algumas interações, por exemplo, tem algumas ferramentas que fazem isso. Posso citar uma que é o Getter aqui, que já me ajudou muito quando eu precisei trazer essa cultura para o remoto, principalmente quando foi meio que obrigado durante a pandemia e o lockdown, a gente precisava criar uma cultura remota. Então esse é o primeiro ponto. Separar e definir um momento, uma ferramenta, um processo de comunicação assíncrono. E o que é um processo de comunicação assíncrono? Eu vou mandar mensagem pro Gabriel. Gabriel, tá aí? Eu vou esperar ele responder 3 horas depois, para aí eu falar, pode ver esse código? Aí 3 horas depois, de novo, ele vai explicar. Cara, é simples, ó. Gabriel, tá aí? Eu tô com esse problema aqui. Quando você tiver um tempo, você pode responder esse código? Pronto, manda uma mensagem. Quando ele tiver um tempo, ele volta. Por quê? Do mesmo jeito que a gente olha o cycle time de desenvolvimento e a gente vê que gasta 30% do tempo de desenvolvimento e 60% do tempo em teste e 10% publicando, por exemplo, o problema não está no desenvolvimento, o problema está no teste. Por que a gente não transfere isso para a comunicação? Por que a gente não consegue uma comunicação mais eficiente? O que é uma comunicação mais eficiente? O Gabriel entendeu o que eu mandei e ele me respondeu no menor tempo possível, com a maior assertividade possível. E aí eu trago um outro ponto também, que são as reuniões. Assim, opinião pessoal, tá? Eu entendo que às vezes a gente quer conversar, tem aqueles small talks e tudo, mas numa reunião de 1 hora, você ficar meia hora com conversa fiada, você não está sendo eficiente. Aí realmente, aí você vai entrar, aí entra numa reunião com um C-level que já tem essa insegurança. Puxa uma reunião de 1 hora para definir algumas coisas e gasta metade do tempo com conversa fiada. Não tô falando que não, mas metade do tempo é sacanagem. Agora, vamos ter 5 minutos no início ali, mais para quebrar o gelo, porque, sei lá, a gente vai fazer algumas coisas um pouco mais sérias aqui. Então, assim, tudo que a gente conseguir a nível de engenharia trazer, olha, Exato. se leva. E eu falo, se leva, tá aqui um quadro para você. Não tô mostrando para você que o dev tá comitando terça-feira, meia-noite. Mas eu tô comitando que eu tô mostrando que aquilo que foi combinado estamos entregando. Você deu um ótimo exemplo, né, Vini? Se o que foi combinado está sendo entregue, o remoto funciona. Como destruir a confiança, né? Vamos pro outro lado. Ó, a gente vai fazer reuniões, todo mundo de câmera fechada, apenas 10% vai falar durante essa reunião. A gente não vai acompanhar se as pessoas estão comitando, fazendo pull request, se tem integração no ambiente de produção, se tem deploy. Cara, eu não sei se esse cara está trabalhando, sabe? Não dá para saber nem se ele está trabalhando. Agora, como que eu substituo isso tudo no presencial? Eu olho para a máquina dele, sabe? Só que, tipo assim, olhar para a máquina dele significa que ele está trabalhando. Dá alt tab. Significa que ele está trabalhando, que ele está sentado, trabalhando, não tem jeito, tal, ele está trabalhando. Isso não significa que ele está produzindo, que ele está entregando. Quando você tem os indicadores e todo o aparato de processo, você consegue ver se de fato ele está entregando. Então, na verdade, assim, é claro que eu acho que assim, vão existir pessoas que vão preferir, vão querer que o seu time esteja presencial, isso é outra história. Mas, assim, quer destruir a confiança e inviabilizar o trabalho remoto?
cara, é só você seguir essa forma. Não tenha como acompanhar o trabalho das pessoas, não cria uma cultura de comunicação eficiente, por exemplo, cara, câmera aberta, sabe? Uma coisa que, por exemplo, eu entendo que é muito útil, que funciona muito pra gente. Eu tô no Teams, eu vejo que o cara tá disponível, que ele tá verdinho, eu vou lá e sumono ele na reunião, que a gente fala, né, cara? Coloca ele na reunião. Se ele não puder, obviamente ele vai me dar um bloco ali, mas se ele puder, ele já entra, que é o equivalente no presencial a dar um cutuque no cara, ou pode chegar aqui para a gente resolver um negócio aqui junto aqui, sabe? E aí você já rapidamente resolve isso. A soma dessas coisas no sentido negativo, né? Elas transformam um ambiente onde você fala assim, cara, isso aqui não é produtivo, a gente não tem confiança, não vai funcionar e tal. E aqui tem uma outra percepção particular, Vini. Às vezes, na minha percepção, às vezes o híbrido é mais desafiador que o remoto. Ou seja, o meio termo é mais desafiador que os dois extremos. Por quê? Porque se está todo mundo no remoto, todo mundo sabe que ele precisa criar o aparato necessário para o remoto funcionar. Sabe? Então, tipo, cara, precisa de ter toda a estrutura igual você falou, sabe? Agora, se tá no híbrido, cara, você começa a reunião, esquece que o cara estava no remoto, não adiciona ele na sala, aí começa, aí para começar a reunião é 20 minutos, mas tipo, o fulano tá no remoto, então tem que entrar aqui, liga não sei o quê, porque aquilo não tem sala Não suficiente e tem tal. sala o Então, assim, suficiente. o híbrido ele traz desafios que é ainda maior, sabe? E outra coisa, fazer uma reunião com todo mundo remoto é muito mais fácil do que fazer uma reunião onde você está remoto e as pessoas presencial, que elas começam a conversar entre elas, você não ouve direito, aí você fala, mas as pessoas acabam não te dando atenção ali porque é só um áudio saindo às vezes baixo do computador. Então, é, é aquele negócio, né? Não é só querer ser remoto, né, cara? Você precisa imprimir uma cultura correta, práticas corretas, indicadores corretos. É uma soma de coisas para fazer o híbrido funcionar. Né? O benefício disso é o óbvio, né, pessoal? Tipo, igual você comentou, né, cara? Tá mais tempo com sua família, não gastar 2 horas no trânsito e toda essa coisa, né? Porque o pessoal às vezes cita isso, né? Tipo assim, mas é Por muito exemplo. mais eficiente no híbrido. Pô, depende da perspectiva, né? Porque às vezes 4 horas no trânsito por dia não é tanta eficiência assim, né? É porque, assim, aqui a gente tem vários fatores do que particularmente eu não gosto, que é quando a pessoa quer dizer que o que ela acredita está certo, detona na outra. Os dois modelos têm Exatamente. seus pontos positivos e negativos. Do mesmo jeito que uma empresa pode dar lucro e a outra só quer mexer com market share, por exemplo, qual é o objetivo da empresa agora? Cara, a gente está num momento de performance, hard performance, cara, entrega de valor. E aí, quando a gente fala de acompanhar trabalho, não é saber, cara, quantas horas a pessoa ficou online no Exato, Teams, né? quantos commits. Eu preciso saber. Assim, eu preciso saber que o cara fez o primeiro commit 9 horas da manhã e o último. Cara, isso não existe. Isso não, eu Que juro lindo pra isso, você. Vini. Já escutei isso de alguns. Não, porque o É, cara a, não fez é, nenhum a commit hoje, ele analogia, não é a trabalhou. analogia Eu do falei, gente, pera, presencial de calma, olhar para o isso não é. computador, né? Exato. Então, assim, isso não existe. E como que a gente acompanha o trabalho? Só para as pessoas não pegarem essa palavra trabalho e achar que é horas na frente do computador. É simples. Qual é a sua entrega? Você está responsável. O seu time é responsável pelo quê? Mover qual ponteiro? O ponteiro está movimentando? Você está trabalhando. O ponteiro não está movimentando? Opa! Não quer dizer que você não esteja trabalhando. Quer dizer que possa estar trabalhando no errado. Não, ô Vini, aí eu reforço a ideia, muito bem colocado, que minha percepção, claro, vamos tirar a má fé da jogada e vamos assumir que todo mundo continua trabalhando com as melhores intenções possíveis e ninguém está sacaneando a coisa, mas a diferença do remoto pro presencial é que o remoto começou a forçar a evidência das ineficiências que Para não existiam lidar com no isso, qual o presencial. melhor jeito? Não, então, continua tudo igual. A única coisa é o seguinte, que agora força eu pensar nisso aí. Força a pensar, por que o Vini não comitou hoje? Mas ele já não comitava também É, todo dia antes. Não mudou. Não mudou. Eu já fazia reuniões de 2 horas, onde que se ficava no café. presencial, meia hora conversando coisa e tal, e não chegava a lugar nenhum. Era tudo igual, continuou. A única coisa agora é que a percepção, o filtro mudou, mas
ou se tentou buscar alguns indicadores não tão certos que evidenciou um problema que já existia. E aí culpar o remoto pelo problema, o grande problema é culpar o remoto. Exato. Não, Né? daqui a pouco é aquela história. Às vezes vou ocupar o remoto, mas no presencial Isso aí. eu ocuparia a internet, ocuparia o prédio que fica tocando a sirene todas as vezes e tem que ficar descendo toda hora, que isso acontecia, tá? Eu trabalhava no prédio que era direto da simulação e não sabia se era simulação ou não. Aí, beleza, tá naquela reunião, tocava a sirene e tem que descer. Como E aí, diria o a Homer culpa é do Simpson, a culpa é presencial? A minha, culpa é eu do coloco remoto? quem eu quiser, né? Exatamente. Entendeu? Então a questão aí é, eu acho que se a gestão, vamos lá, não está preocupada em dar segurança e a confiança para a alta Exato. gestão, E eu não tem acho que cultura que também segure. uma coisa que você falou que é muito verdade, né, cara? É, se não existe a confiança, e aí independente do motivo de existir a confiança, às vezes seu time não te dá motivo para você ter confiança, às vezes outra coisa, mas assim, se não tem confiança, cara, não adianta, não dá para ser remoto, porque assim, premissa básica é as pessoas têm que sentir confiança no time, têm que estar seguras que isso vai funcionar, porque senão é profecia autorrealizável, né? E o, e o inverso é o contrário, é verdadeiro. Se o desenvolvedor não tem confiança na empresa, para que ele vai se entregar? É isso aí. Ele vai procurar outro emprego. Entendeu? Então, assim, eu não gosto de entrar em polêmicas parciais, vamos dizer assim. A raiz e o cerne do problema é Exato. confiança. Como a gente trabalha isso? Como o responsável pela tecnologia faz com que a empresa tenha confiança no tipo de tecnologia? Porque, assim, hoje, claro que, sei lá, um ano e meio atrás era mais comum, cara, times que são Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Ásia, Rússia, leste europeu. Quer dizer que a gente não entrega só porque o time tá assim? Hoje eu tô atuando com pessoas que estão no Canadá, pessoas que estão em Londres, pessoas que estão em Portugal, pessoas que estão no Brasil inteiro. Quer dizer que não funciona? Cara, a gente tá ali, tem as metas, estamos batendo as metas, estamos correndo atrás. Ah, mas se a gente tivesse presencial, a gente poderia ter uma cultura mais forte. Tá, mas o que é a cultura? Agora, beleza, vamos lá, vamos rapidão, só para tirar um ponto aqui. Precisamos fazer um discovery de um novo produto, Cara, aí eu aconselho, não é ir pro presencial, vai para um local onde você atisse a criatividade das pessoas, um local diferente, pode ser num co-work, pode ser num local assim. Pessoal, vamos focar aqui esse dia, um dia, 2 dias, o que for, mas vamos sair com o trabalho, mas vamos sair com O aonde vamos tipo de chegar. atividade Isso eu define concordo. muito a Aí não tem eficiência problema. do E modelo de empresa, trabalho, né? exatamente. É, Mas você não vai fazer isso todos os meses, por exemplo. Você não precisa ficar mudando a Exato. estratégia da empresa E todos aquela os história, meses e tipo, ter que você juntar vai todo pro mundo. presencial trabalhar para fazer reunião com quem tá de fora, né? Tipo, não faz muito sentido. Não, não. Aí começa 3 pessoas na mesma reunião, aí um tem Exato. que ficar mutando e desmutando para não Não fazer o faz eco. É sentido. um negócio meio. Senhores, quase 2 horas de conversa. Muito bom falar com gente inteligente. Um ponto que eu esqueci de Pode falar no falar. início, mas eu queria que tivesse aqui, que é uma meta que a gente falou, e ela para mim já me salvou muitas vezes. A distribuição de investimento. Investment balance. A distribuição, se eu estou gastando dinheiro com bugs, com coisas novas, com débito técnico. Só queria deixar isso daqui, que, por exemplo, uma métrica que o CTO precisa acompanhar é dinheiro. A gente falou de eficiência, a gente falou de comunicação, a gente falou de satisfação, mas no fim das contas, o CTO, por mais que ele não tenha a chave do cofre do CFO, idealmente falando, ele tem um budget para trabalhar. Então, assim, ele saber o quanto ele está gastando de dinheiro com bugs, o quanto ele está gastando com débito técnico, o quanto ele está gastando com desenvolvimento novo, ou rework, que é o pior dos cenários, que você gasta dinheiro e tem que refazer, isso para mim, assim, Sem dúvida. é o que vai realmente tirar, sair do E a gerente gente, pro inclusive, diretor. pegando o seu gancho aqui, fazer correlações com as outras métricas, mas na perspectiva financeira, né? Por exemplo, olhando para a vazão, quanto que está custando cada item que eu entrego, sabe? Olhando, por exemplo, para o meu deploy, quanto que está custando o meu deploy, sabe? Isso também te dá uma sensibilidade maior para falar com o negócio, porque assim, você chegar e falar assim, olha, meu deployment frequency para o time de negócio, tipo,
coisas de TI, sabe? Agora você fala assim, olha, cada entrega que eu faço custa tanto. Pô, isso todo mundo entende, né? Isso traduz para o time de negócio o impacto de algumas dessas métricas, né? Não, ou melhor ainda, né, Fernando? Comparando coisas, por exemplo, se eu entregar de em um mês, me custa tanto. Se eu entregar toda semana, me custa menos tanto. E isso, vamos sair do contexto de empresa de tecnologia e vamos para uma empresa que faz um produto, manufatura. Ele sabe exatamente que para vender um produto a R$10, ele me custa R$5 e a minha margem ali é 50%. Bruta. Né? A minha margem é 50%. Por que a gente não faz isso em tecnologia? Não, maravilha. Porque, assim, eu já vivenciei projetos onde o retorno do projeto era X e o custo do projeto operacional era 5X. E não era um 5X que está em caindo e uma hora vai atingir break. Não, é um 5X que vai aumentar. Aí eu te falo, faz sentido isso ou não? E aí eu trago isso para tecnologia. Pessoal, para eu entregar do time do jeito que ele está hoje, o custo tanto, faz sentido para o produto? Porque isso entra com custo operacional. É muito fácil a gente levantar custos de manufatura, mas quando a gente tem uma empresa de produto, serviço nem entra aqui agora, tá? No parte de serviço, mas quando eu estou desenvolvendo um produto, se eu não tiver esse custo, eu não sei o que eu estou fazendo. Não, maravilha. E aí, ó, novamente, correlacionar métricas ou indicadores. Por exemplo, para negócio, qual que é o meu custo? Temos um telemedicina ou uma fintech. Qual que é o meu custo por Pix? Qual que é o meu custo por atendimento médico? Qual o percentual do custo total que engenharia, tecnologia está agregado em cima disso? E deixa eu também tirar, para responder essa pergunta, tirar uma coisa que eu já escutei N vezes de várias áreas da empresa. Eu preciso implementar o RP para ter essa métrica. Eu preciso implementar o sistema de marketing. Você tem Excel? Você tem PowerPoint? Cara, beleza, você pode demorar mais para fazer, mas o seu trabalho é gerir. Se você tem Excel, você faz isso. É a máxima, Vini. Para quem não tem nada, metade é o dobro. Exatamente. Óbvio que se eu tiver um sistema, um Power BI que me dá previsibilidade, aí eu tenho um algoritmo de previsibilidade de projeção. Começa do Cara, básico. melhor dos mundos, mas você está gerindo hoje. Começa do básico, Excel, porque assim, eu já escutei muito isso, muito. Ah, eu não tenho a métrica X porque a tecnologia não fez a integração Y. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu preciso contratar a ferramenta tal. Ah, eu estou usando aqui o Trello não me dá essas métricas, eu tenho que mudar para o DevOps. Exato. Senhores, Não, né? muito bom falar com vocês. Caramba, quase 2 horas. Eu achei que ia ser uma, mas foi 2, foi ótimo. Foi bom que rendeu muito boa conversa, muito insight legal. Espero que todo mundo tenha gostado, que esteja escutando também. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima. Valeu. Pessoal.